Começa agora mais um NapaCast com Edu Toledo. Começa agora mais um NapaCast e hoje um momento memorável nesse podcast, porque há um ano atrás, quando esse humilde podcast começava, eu convidava pessoas para vir bater um papo comigo, pessoas que às vezes nem sabiam que eu existiam e topavam vir. Não que saibam que eu exista hoje, mas hoje a gente já tem um volume um pouco maior de convidados. As pessoas falam, você já entrevistou tal pessoa e tal. Mas essa pessoa foi de uma gentileza, de uma generosidade comigo há um ano atrás. Tá certo que ela não veio no aniversário do NapaCast, a gente vai falar disso depois, porque isso é imperdoável. Mas, né, enfim. E hoje nós vamos bater um papo de novo com ela, que tá todo mundo clamando, chamando para voltar, e nós vamos atender o nosso público, vamos atender a sociedade como um todo, porque esse papo promete. Com ela, salva de palmas para Ana Luísa Calisto. Ana Luísa, há um ano atrás eu era educado, falava obrigado. Hoje eu já falo, eu fiquei muito chateado você não veio no meu aniversário, na minha festa. Né? Posso me defender? Primeiro, obrigado por você estar aqui. Edu. Obrigado, de coração. Obrigada por tudo. Obrigada pelo convite, pela generosidade de sempre, pela simpatia, pela receptividade, pelo acolhimento tanto teu quanto de toda a equipe, a grande e pequena equipe do NapaCast. Agradeço por vocês abrirem as portas novamente. E em minha defesa... vamos lá. Você perdeu pizza, que teve esse festival de pizza aqui. Se a pizza fosse o meu maior problema, senhor Eduardo Toledo, mas o meu maior problema é que teve hipnose ao vivo aqui. Essa e eu sou uma grande fã de hipnose. Então, Fábio Puentes ainda, o mais antigo. Acho que você nem tinha nascido quando o Fábio fazia do Gugu. Sua mãe lembra do Fábio Puentes, não lembra? O que você Bem quis dormido? dizer com isso? Que você é muito nova. Ah, ou que a minha mãe é o quê? Não, que eu e sua mãe, que temos na faixa dos 34 anos... 34? 35. 5, desculpa, errei por um. Na nossa época era o Gugu... No Jô Soares. Aliás, como as crianças da época de vocês cresceram com um nível de entretenimento... É absurdo. Preocupante. Era hipnose. Tinha muita coisa, né? Você lembra de tudo? Não lembra nada? Ela tenta apagar do subconsciente dela. Era boa aquela época. Qualidade musical. Não precisa muito. Outra que eu entrevistei da nossa época. Há 20 dias atrás, eu entrevistei Sula Miranda. Olha só. Rainha dos caminhoneiros. Você acredita que eu já dei uma entrevista pra ela? Pra Sula? Pra Sula. Ela tinha um programa, e aí eu fui até lá e nós conversamos. Ela é uma grande simpatia, uma querida. Mas em minha defesa, eu tinha um grande compromisso no dia, eu te avisei. Sim. Em minha defesa, público, eu avisei, pedi pra ele trocar a data, falei que eu podia em qualquer outro dia, mas tinha muita gente que já tinha confirmado. Aí eu perdi a pizza, perdi a hipnose, perdi o painel lindo. Foi uma farra, mas Tenho foi bem certeza. legal. Foi bem legal. Foi mas legal. Tô aqui de novo, Ana, voltei. Você é a primeira convidado dentro de todos que já passaram por aqui que a gente tá trazendo de novo. Que felicidade, que honra. Por vários motivos. Eu acho que o primeiro é porque você foi uma das primeiras. Eu acho que episódio foi o da Ana, você lembra? Quinto episódio. Quinto episódio, E nessa época... Tá em quantos episódios hoje? 80 aí? 83. Sério? 83. Ai, que legal. E quando começou, o podcast eram 2 por semana. Ou seja, você veio praticamente na segunda semana, na estreia. Então, isso foi incrível. E algo muito importante, naquela época, e eu acho que isso a gente está colhendo frutos agora, as pessoas elogiaram muito o papo. A gente sorteou livros, enfim, foi incrível. A galera curtiu demais. Eu curti demais, né? Acho que para minha vida como pai foi incrível o papo que eu tive contigo, em função do Miguel. Vamos falar Aliás, dele. Beijo, Miguel, te amo. Vamos falar dele depois, porque ele tá incrível. Preciso contar a nova dele pra você. O disseccionador? O secessionador. Eu vi. Agora ele vai perguntar se eu vou usar. Eu falei, não tem como, filho. Ele falou, usa na barba. Eu falei, já é alguma coisa. E esse papo foi tão incrível que naquele momento a gente começou a perceber que não era para falar só de empreendedorismo, não era para falar só de carreira, e daria pra gente falar de temas, talvez, acho que de um serviço-sociedade, digamos assim. Utilidade pública. Utilidade pública, bem isso. E aí foi incrível, enfim, a gente tentou em alguns outros momentos agora tentar, mas não bateu a agenda. E aí nós fomos agraciados há semanas atrás, eu acredito meses atrás, com um trecho de um bate-papo contigo, Sim. Que é o nosso recorde hoje. E isso para nós é um mérito, é um troféu para a gente, porque a gente falar que não entenda pesos e medidas, mas no sentido de pessoas com 1 milhão de seguidores vieram aqui, pessoas com 2 milhões de seguidores vieram aqui, e a Ana Luísa veio aqui com a gente com 500 seguidores, a Ana Luísa com, sei lá, 3, 4 mil, e a gente se apoiando junto. Aí, um trechinho de 1 minuto. Nessa semana a gente divulgou,
batendo quase 7 milhões de views. E para as pessoas que estão ouvindo esse podcast, eles podem falar, mas isso é patrocinado, é comprado. Infelizmente, o Reels do Instagram não dá para patrocinar. Então Quem dera fosse. Quem dera. Não, se pudesse pagar para mais gente ver, lógico que a gente ia pagar para mais gente ver. Mas não é impossível. Então foi 100% orgânico, onde nós tivemos uma projeção super legal do nosso perfil. Você muito maior, né? E foi maravilhoso para a gente falar 7 milhões de pessoas viram esse trecho de 1 minuto. No TikTok é a mesma coisa, no YouTube é a mesma coisa, vários comentários. E tinha tanto papo pra gente falar. Pois E até brinquei com os meninos, viu, Fernando e Vitor? Que o trecho que viralizou dela, no ano passado, ela falava, mexia a boca e a voz saía de outro jeito. Porque nós tínhamos uma transição diferente. Era o quê? Era uma adaptação. Na verdade, a gente tentou fazer um podcast inspirado nas novelas mexicanas, Marimar, porque a pessoa falava com uma boca e a voz saía de outra, então existe um pequeno delay na voz quando ela fala. Não, na verdade, eu sou falando. dublada. Você é dublada. Eu sou só uma Hoje atriz. não, hoje teremos um podcast incrível pra gente ter cortes, né, Lu? Pra poder viralizar. Que bacana. Então, E sabe assim, o que me deixa mais feliz e realizada, Edu? É que é um trecho que precisava chegar a mais pessoas. Porque muitas vezes, naquela época, nós estávamos conversando sobre o tema da cartilha Bem Me Quer, Mal Me Quer. Então, falando muito especificamente sobre esse recorte da violência sexual contra crianças e adolescentes. E muitas pessoas lidam com esse tema como se fosse algo fora da nossa realidade. E vir até o microfone e dizer que isso acontece não só com crianças, mas com recém-nascidos, choca. Deixa as pessoas perplexas. E coloca as pessoas para pensar. Afinal, esse é o nosso objetivo. Fazer com que as pessoas entendam que esse é um problema que é nosso, é da nossa conta, portanto, nós temos uma responsabilidade coletiva por resolvê-lo. Então, eu te agradeço muito. Me conta o que aconteceu nesse período que começou a viralizar o vídeo. O que aconteceu? Lógico que a gente tem essa questão social e, lógico, esse é o nosso foco. Mas, assim, como que foi para Ana Luísa começar a ver os números mudando em questão de um dia, 24 horas? Eu mandava para você, 48 horas. Olha isso, Ana Luísa. Bateu 1 milhão! Não era assim? Quando começou a acontecer esse processo do vídeo viralizar, eu estava na estrada saindo do aeroporto de Recife, em Pernambuco, para Santa Cruz do Capibaribe, para fazer um encontro com os conselheiros tutelares de lá. Então, era muito engraçado, porque a minha internet ia atualizando de ponto em ponto da estrada, porque não é todo o percurso que tem internet. E aí, cada ponto dava um número mais assustador que o outro. E eu me lembro de mandar mensagem para você comemorando 5 mil curtidas. Aí a minha internet sumiu. Quando eu vi, tinha 17 mil. E aí a gente foi perdendo a conta. Fizemos até uma live. Enquanto eu estava lá no hotel, em Santa Cruz do Capibaribe, para comemorar. Acho que foi o primeiro milhão? Primeiro milhão, exatamente. Mas sabe o que é mais impressionante? Que na nossa área é difícil chegar nas pessoas. Porque não é um assunto sobre o qual as pessoas querem falar. Quem é que quer passar o dia pensando em criança sendo violentada? As pessoas não querem pensar nisso. Então, é difícil alcançar números expressivos. E você disse que no começo ninguém te conhecia, ninguém ia vir aqui, mas não é nada disso, senhor Eduardo. Porque você já tinha uma proposta muito linda, muito humana. E eu me lembro que você me chamou, vamos tentar colocar alguma coisa sobre empreendedorismo, sobre carreira, para entrar no nicho do podcast, mas eu quero muito falar desse assunto porque é importante. Eu vim aqui desobedecer completamente o Edu, falei de tudo, menos empreendedorismo. Ele fazia a pergunta, eu saía do tema, mas deu tudo certo. E foi incrível e muito transformador na minha trajetória como profissional, porque nós conseguimos alcançar nichos que normalmente eu não consigo alcançar. Pelo meu lugar de fala, pela minha posição como ser humano, como sujeito de direito, como profissional, como a comunidade LGBTQIAP+. Então, nós tivemos o contato do Lucas Raniel, um querido, que fala sobre como é viver sendo soropositivo de HIV. Agora está falando bastante sobre varíola dos macacos, nós conseguimos falar com ele. A mídia ninja nos notou, olha que coisa incrível. E a partir desse compartilhamento, desse repost do Mídia Ninja, muitas pessoas com nomes de peso não só assistiram o vídeo, deram visibilidade ao trabalho do projeto Bem Me Quer, que quando eu vim aqui da primeira vez ainda se chamava Projeto 5 Passos, mas começaram a tocar nesse assunto dentro do perfil de cada uma e de cada um. E é incrível, porque a ideia não é levar o meu nome, o seu nome, o NapaCast, é levar o assunto sobre o qual nós estamos falando. Então, se nós conseguimos fazer com que mais de 6 milhões de pessoas
parem para pensar durante 1 minuto, que é a duração do Rios, sobre crianças que estão passando por esse problema hoje e sobre como é nossa responsabilidade educar para empoderar, para promover a autoproteção e, sobretudo, barrar, frear essa curva vertiginosa da violência sexual, principalmente durante e depois da pandemia de Covid-19, missão cumprida. É isso. Mas que gostoso ouvir isso, né? É tão bom, né? É bom. E eu acho muito interessante que, por mais que a gente não queira, os números, os inscritos em canal, os seguidores, enfim, quanto mais a gente consegue alcançar, mais a mensagem chega. Exato. Né? A gente não pode usar de hipocrisia e falar, não, mas se eu tiver 100 seguidores, tá bom. Não, mas se eu tiver 1 milhão, tô falando para 1 milhão de pessoas. Tá melhor ainda, né? Tá melhor ainda. E ver esse salto, né? E eu acompanhando muito de perto o seu salto, né? Caramba, a Ana Luísa passou de 4 mil, chegou em 10 mil. Falei, caramba, 12 mil, 13 mil, 15 mil. Uau! Né? E rápido. Porque daí teve uma proporção. Eu não digo que viralizou, eu digo que contaminou, porque foi uma contaminação boa. Foi uma epidemia esse vídeo. Aliás, Lu, o vídeo dela já foi para um outro lugar, né, também, né? Já foi? Para Arla? Já foi. Com o print dos 6, 7 milhões, você mandou também? Foi. Ah, que bom, porque o vídeo tá indo para um outro lugar que... Grandes chances de postar também, vamos aguardar. Ah, é? Olha só, não tô sabendo de nada, isso foi um spoiler. Um spoiler aí, porque... Beijo, Vicente. Vicente, não te conheço, mas um beijo pra você. Mandei o dela e o Tom. Mas você mandou o print que o dela já bateu 7 milhões? Não. Manda isso já pra Arla. Fala, ó, Arla, estamos batendo 7 milhões com esse Rios. Manda já. Você vai entender depois, no momento certo você vai entender. Combinado, Você combinado. vai entender. Ana Luísa, do que nós vamos falar hoje? Me conta, quais são as novidades? Me conta Vamos da cartilha, falar a de cartilha tá tudo. chegando, vamos falar do quê? Pois é, tá Me vindo a conta tudo terceira aí. edição da cartilha Bem Me sim. Quer, Mal Me Quer. Muitas pessoas entraram em contato depois daquele vídeo para falar sobre o PDF da cartilha, que está disponível gratuitamente, para adquirir a cartilha física. Hoje eu trouxe um livro que eu não sei porque eu não trouxe da outra vez, não sei porque nós não tocamos nesse assunto, talvez sobre o foco específico do último podcast tenha sido a violência sexual, mas esse aqui é o Pronto ou Não Lá Vou Eu, que fala sobre um menino brasileiro vítima de trabalho Posso por aqui? infantil. Pega. E é um livro que conta a história desse menino brasileiro, fala sobre todas as características nocivas do trabalho infantil, as consequências a curto e longo prazo, os mitos do trabalho infantil. E eu trouxe o ECA, porque da outra vez nós passamos por cima do ECA, pincelamos, mas não falamos. Esse é bem desatualizado, mas eu tenho um carinho especial, uma memória afetiva. Esse foi o ECA que eu ganhei quando eu tinha 12 anos de idade. Então ele é Em especial 2012. pra mim. 2012. Vou jogar no jogo do bicho. Eu tenho um carinho especialíssimo por esse exemplar aí. Mas o ECA já teve atualização em 2022, inclusive. Nasceu a Lei Henri Borel, que é muito importante, para falar a respeito de 8 novas atribuições do Conselho Tutelar. Então tem muita coisa acontecendo. O ECA esse ano completou 32 anos. É ano político, tem muita gente atacando o ECA, prometendo acabar com o ECA. Então acho que é um momento ideal para falar sobre violência contra a criança, sobre tudo isso. Mas muitas vezes, Ana Luísa, e eu não vou falar isso porque eu acho, é porque a gente conversou antes de começar o podcast, muitas vezes até os pais, os responsáveis, têm medo do ECA. Opa! Né? Por que desse medo do ECA, dos pais irresponsáveis? Porque existem uma série de mitos, falácias, falsos argumentos que ficam orbitando em torno dessa, que é uma temática seminal para os direitos humanos, porque as crianças e os adolescentes, para quem não sabe, são prioridade absoluta. O que isso quer dizer? Que quando nasceu o ECA, que tem uma história linda, se você um dia tiver tempo de ouvir, eu te conto, essa lei nasceu fruto dos movimentos, dos projetos sociais, movimentos de bairro, dos meninos e meninas em situação de rua de São Bernardo do Campo. Isso no nascimento da Constituição Federal Cidadã, de 88. Quando ela nasceu, os meninos e meninas em situação de rua começaram a recolher assinaturas para que um artigo da Constituição falasse especificamente sobre crianças e adolescentes. Uau. Como que você faz para uma lei incluir um texto que vocês estão escrevendo? Porque eu imagino esse movimento desses meninos e meninas preparando um rascunho, então esboçando o que seria um artigo que falasse. E eles começam pensando de quem é a responsabilidade pelas crianças e adolescentes. Edu, quem é que cuida das crianças? Os responsáveis. Os responsáveis. Vamos dividir esses responsáveis em 3 grupos. Então, eles estabeleceram um tripé fundamental da rede de proteção,
que é mais popularmente conhecida como Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente, que é a família, como você é uma família para o Miguel, a sociedade, todos e todas nós, e o Estado, que é um nome um pouco mais chique para governo, é quem deve promover as políticas públicas. Esse artigo é o 227 da Constituição Federal. Ele começa dizendo que esses 3 grupos têm o dever de assegurar, com prioridade absoluta, lá está escrito com absoluta prioridade, que nenhuma criança, nenhum adolescente sofra qualquer tipo de violência, violação de direitos, crueldade, opressão, tortura, castigo físico ou situação vexatória, que é uma situação que envergonha, que causa sentimentos ruins. Esse artigo se parece muito com o 4º do ECA, que fala sobre os direitos fundamentais: vida, alimentação, saúde, esporte, lazer, profissionalização, convivência familiar e comunitária. Eles escreveram esse artigo, só que para ele entrar para a Constituição, precisava de muitas assinaturas. Hoje, você faz uma petição online, um manifesto virtual e sai mandando e-mail, Facebook, Instagram, Twitter, enfim, vai recolhendo assinaturas. Naquela época, o que as pessoas faziam? Batiam de porta em porta. Então, como tinha censura, porque o Brasil ainda estava se libertando das amarras, quebrando as correntes da ditadura militar, não passava na televisão que isso estava acontecendo. Não estava estampado nos jornais, não estava tocando no rádio. Mesmo. Na rua, e de boca em boca, essa informação chegou nos 4 cantos do Brasil. Então, homens e mulheres, meninos e meninas dos 4 cantos do país começaram uma procissão em direção a Brasília. Eles marcharam 40 dias e 40 noites e conseguiram recolher mais de 1 milhão de assinaturas. Uau. Chegaram em Brasília, encontraram o presidente da República da época, que era o Fernando Collor de Mello, e, coincidentemente, estava rolando em paralelo a Convenção Internacional dos Direitos da Criança e do Adolescente na ONU, que lançou uma ideia revolucionária que hoje nós conhecemos como interesse superior da criança. O que é isso? Temos um assunto sendo discutido que vai mudar a vida do Miguel. Quem tem que ser ouvido? O Miguel, porque é a vida dele. Mas até essa convenção não era bem assim que funcionava. Ouvia a mãe, o pai, vizinho, vizinha, cachorro, papagaio e periquito, menos a criança. Porque a criança não tinha o status de sujeito de direito. A lei que vinha antes do ECA era o Código de Menores. O Código de Menores era uma aberração jurisdicional, Edu. Tinha a carrocinha dos menores, que era um carro do Juizado de Menores, que hoje é a Vara da Infância e Juventude, que percorria as ruas das cidades depois do toque de recolher. Então, aqui em Bragança Paulista, 8 horas da noite, todo mundo para dentro, toque de recolher. 8h30, 9 horas, saía esse carro, que devia ser uma gracinha, encantador, devido a esse apelido, carrocinha de menores. Por que esse apelido? Além das condições precárias do veículo, porque do mesmo jeito que a carrocinha sai procurando animais em situação de rua, esse veículo saía procurando crianças e adolescentes que não estão em casa e levavam para a avaliação e decisão do juiz de menores, que hoje é o juiz ou juíza da Vara da Infância e Juventude. Além disso, eles eram separados em grupos de menores. Menor em situação irregular, menor abandonado, menor infrator. Por que hoje o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, e legalmente, por mais que juízes, jornalistas, que as pessoas ainda falem, ainda utilizem esse termo menor, por que nós não utilizamos mais essa expressão? Porque menor sou eu que fiz 22 anos, tenho 1,5 m, né, Edu? Criança, adolescente é criança, adolescente e pronto. Sujeitos de direito, autores das próprias histórias, protagonistas, responsáveis pelas suas decisões, que têm direitos e responsabilidades. Antes que você que está assistindo comece a falar, olá, vai falar dos direitos, mas não vai falar dos deveres. Eu sei. Imaginem que a área do direito da criança e do adolescente é como uma balança daquelas de feira, mercado municipal, que tem 2 pratos. Se eu quero pesar os direitos, no outro prato eu preciso pesar os deveres. Porque se eu tenho direito à saúde, eu tenho o dever de zelar pela minha saúde, não usando drogas entorpecentes que possam me prejudicar, não bebendo antes da idade certa, não saindo descalço na chuva, no frio, não tendo relações sexuais sem preservativo se eu não quero contrair uma infecção sexualmente transmissível. São responsabilidades que colocam em risco os seus direitos. Assim como quando você vai para a escola, lhe é assegurado o direito à educação, mas vem várias responsabilidades nesse conjunto, é um combo. Então, esses meninos e meninas recolheram essas assinaturas, bateram na porta do Palácio da Alvorada e o Collor estava muito pressionado.
Ele é o presidente que assina essa lei. Não porque ele era bonzinho e gostava de criança. É porque, além da pressão da ONU, tinha 1 milhão de assinaturas. Tinham quase 40 mil crianças e adolescentes em situação de rua batendo na porta do Congresso Nacional, recém-inaugurado. Nós temos a Câmara, que é a cúpula aberta para os interesses do povo, e o Senado, que é a cúpula fechada para a jurisdição, para a análise fria dos fatos. Eles subiram a rampa. Tem cenas lindas que todo mundo pode buscar pela internet, dar um Google e encontrar a plenária da Câmara dos Deputados. Só que nas cadeiras dos deputados, só meninos e meninas em situação de rua, votando sim pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, colocando numa linha do tempo. 88 vem o 227. Hoje existem vários movimentos que homenageiam esse artigo, como a Agenda 227, o Instituto Liberta, enfim. 2 anos depois, nasceu o ECA, que é uma lei que vai quebrando esses estigmas. Eleva crianças e adolescentes ao status de sujeitos de direito. Por que eu fiz toda essa contextualização histórica? Para responder a sua pergunta, quem é que tem medo do ECA? Quem procura, nas horas vagas, nas brechas da lei, violar de alguma forma os direitos da criança e do adolescente. Não estou falando de você, pai, mãe, responsável ou figura de cuidado, que ouviu falar que o ECA não deixa você corrigir, disciplinar, colocar limites na educação da criança com a qual você convive, seu filho, enfim. Mas muitas pessoas, Edu, falam assim, o ECA serve para tirar a autoridade do pai e mãe. O ECA existe, agora eu não posso mais pôr a mão no meu filho que o conselho tutelar vem atrás de mim. Primeiro, as pessoas têm que se perguntar por que é que existe o conselho tutelar. Será que se nenhuma criança e nenhum adolescente um dia tivesse sido vítima de violência, precisaria existir um órgão público voltado para a defesa desses direitos? Porque tem vários nichos do sistema de garantia de direitos. Promoção, defesa, que é onde fica o conselho tutelar, controle social. O que diz o 131 do ECA? Diz que o Conselho Tutelar tem que ser um órgão permanente, ou seja, ninguém tira, entra governo, sai governo, ele fica. E você vota para o Conselho Tutelar, que é uma coisa que muita gente não sabe, você pode escolher os conselheiros, é um órgão eletivo. Ele é, além de permanente, não jurisdicional, então ninguém ali é juiz. E mais do que isso, antes do Conselho Tutelar, tudo ficava na mão do Poder Judicial. Então, eles quiseram trazer um pouco desse poder, eles, os relatores, os juristas, para as mãos da população. Então, depende, é claro, dos pré-requisitos de cada lei municipal. Mas para você ser conselheiro tutelar, você tem que ter mais de 21 anos, ter idoneidade moral, que é um princípio bem discutível no Brasil, e morar na cidade há mais de 2 anos. O ECA não fala nem de experiência com criança e adolescente. Mais tarde eu te conto as problemáticas disso. Mas cada município exige determinados requisitos. Então, tem o processo de escolha a cada 4 anos, que vai escolher 5 pessoas em cada colegiado, a cada 100 mil habitantes tem mais de um conselho tutelar, para zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Engraçado, só fazendo uma parte disso, as pessoas fazem um mau uso ou um uso de ameaça, né? Exato. Eu ouço muito isso, né? Do tipo, eita, sei lá, gritei com meu filho, chamar o conselho tutelar. Exato. Né? Começa a criar um medo, né? Sabe qual que é o grande problema disso, Edu? Se a gente for fazer um remember da última conversa que a gente teve e pensar em tudo aquilo que a gente falou sobre educar as crianças para poder denunciar, imagina o que é que uma criança que cresceu sendo ameaçada com o conselho tutelar, e isso não é culpa do conselho tutelar. É claro que tem um ou outro que destoa, né? Sim, normal. Tem conselheiro tutelar que eu já encontrei com colete, com brasão da República, quer colocar o giroflex em cima do carro como se fosse viatura assim, pela cidade, sabe? Tem como qualquer carreira, como qualquer profissional. área. Mas essa criança que foi ameaçada a vida inteira com o conselho tutelar, ela vai querer denunciar para o conselho tutelar quando alguma coisa acontecer? Nunca. Nunca. Esse é o problema. É por isso que eu peço encarecidamente para você que é professor, professora, pai, mãe ou figura de cuidado de uma criança ou um adolescente, eles colocam isso, eu acho engraçadíssimo. Reclamam tanto que o ECA tira a autoridade. Mas no seu momento de exercer a tua autoridade como responsável, como figura de cuidado, você joga para o conselho tutelar. Você diz assim, se você não se comportar, eu vou chamar o conselho tutelar. Aí a professora às vezes diz, se você não fizer a lição de casa, eu vou chamar o conselho tutelar. Se você brigar com seu amigo, eu vou chamar o conselho tutelar. Sem brincadeira, eu juro pra você, como está essa luz aqui, que quando eu era criança eu tive uma professora que dizia pra mim que o conselho tutelar era um bicho
que morava dentro do armário dos livros dela e que sempre que um aluno deixava de se comportar, ele pulava lá de dentro. Quantas diretores ligam para o conselho tutelar, vem aqui dar um susto no meu aluno? Eu brinco quando eu dou capacitação para os conselheiros tutelares. Não estou vendo ninguém tão feio aqui a ponto de dar susto numa criança. Mas hoje você tem uma ideia se as maiores denúncias do Conselho Tutelar partem das escolas ou parte da sociedade? Escolas. Escolas, né? Escolas. É o maior canal de comunicação com o Conselho Tutelar. Por isso a nossa preocupação com a pandemia, né, Edu? Então, mas e por isso é a preocupação com a escola também. Exato. Porque até que ponto grande parte das escolas estão preparadas para fazer essa avaliação correta ao ponto de chamar ou denunciar? Porque é algo pesado, né? É pesado. É que lógico, né? Eu falo isso quando eu falo do bullying, né? Até agora, recentemente, eu estava falando, às vezes a gente vê um aluno, uma aluna com um moletom na sala de aula em pleno verão, a gente não sabe o que tem embaixo daquele moletom. Exato. Pode ser desde uma automutilação até Exato. uma violência física por parte de N E figura. quando a automutilação é resultado ou consequência de algum tipo de violência? Ou seja, esses educadores, profissionais das escolas, autoridades da escola de uma maneira geral, são grandes observadores nessa luta, nessa busca por extinguir esse tipo de violência. Né? Não só é uma responsabilidade moral, quanto é uma responsabilidade legal. Tá aqui, artigo 56 do ECA. Dirigente de estabelecimento de ensino, ou seja, professor, professora, diretor, diretora, coordenador ou coordenadora pedagógica, quem atende na cantina, quem é zelador, quem limpa a escola, tem que comunicar ao conselho tutelar, está nomeado aqui, qualquer tipo de maus tratos envolvendo os alunos, reiteração de faltas injustificadas, evasão escolar ou elevados níveis de repetência. Ou seja, casos até de suspeita eu posso comunicar. A criança não precisa vir chorando até a sua sala e dizer que ela foi vítima de alguma violência para você procurar ajuda. Porque existem inúmeras manifestações sintomáticas, ou seja, sinais, sintomas, que são muito mais sutis que um hematoma, são muito mais sutis que uma lágrima. É uma alteração no comportamento, é uma queda no rendimento escolar. Até, Ana Luísa, nesse processo que eu faço muito nas escolas de bullying, eu tenho batido muito papo com a criançada falando sobre que a nossa maior arma para combater o bullying, seja uma violência física, moral, psicológica, vexatória, isolamento social, o que for, é a comunicação. Exato. Para que elas não tenham medo de denunciar. E ao mesmo ponto, eu queria até te mostrar, acho que deve ter até alguns vídeos disso. Sempre no final da palestra eu falo assim, e olha, tem uma amiga minha que me ensinou que se você também não estiver recebendo um carinho de verdade, você tem que falar. Então, porque como eu falo com crianças de fundamental, de 1ª a 4ª série, eu tenho falado muito isso no final da palestra. Eu falei assim, não tenho medo de falar nada. Nada. Para a autoridade da escola que você conheça e para que você conheça e que você se sinta seguro em falar. Em quem você confia. Sim, mas não tenha medo de falar, não tenha medo de tirar dúvida. Né? Porque o que mais acontece hoje, que eu vejo, Ana Luísa, não vou generalizar, mas é cada vez mais, nós temos avanços tecnológicos, a gente tem uma publicidade grande de informação, de tudo. A gente tem redes sociais, a gente tem WhatsApp, a gente tem tudo. E parece que cada vez mais as pessoas têm medo de falar o errado, né? O que está acontecendo de errado na vida dela. Então, Exato. Eu falo ou não falo? Fica uma cristalização da cristalização. vida. Exatamente. Mas vou ter que parar o bate-papo agora, porque é o seguinte, Fernando e Vitor não me avisaram, Luísa tampouco, e quase que eu esqueço de dar presente pra minha convidada de novo. Vocês estão Tem fazendo o quê aí? presente? Vocês não lembraram de novo. O último convidado foi sem presente embora. Tá O que vocês todo estão mundo fazendo? demitido. Hã? O Fernando tá no Mercado Livre comprando as coisas. O Vitor tá vendo horóscopo. Qual que é o seu signo, Vitor? Touro, tem que ver o horóscopo mesmo. Tá certo você. Certíssimo. Agora o presentinho pra nós. Hora do meu chã, Edu. Palhaço. Meia hora, 1 hora de entrevista, a gente vai presentear a convidada. Você. Hã? Tem que ser diferente. Pra ser um podcast diferente. Ali Franco e todo o pessoal lá do Aromas de Bragança te mandou um cafezinho Aromas de Bragança. lindo! O café mais premiado do mundo. E aliás, tem algo, acho que tem um retrozinho aí dentro que ela manda. Posso abrir? Pode. Ela manda um coadorzinho de tecido. Ai, que Lavável. lindo. Mandou aí. Deixa eu ver se tem. Olha que chique. Vê se tem coadorzinho aí que ela Tem, mandou. tem sim. Tem? Que ela manda, eu acho um charme isso aí. Ela precisava mandar pra nós, né? Só manda pro convidado, né? É uma sacanagem o Vitor. Olha, um coador. Coador de tecido. Mãe, pra você. Show. Amei. Beijo, pessoal da Aromas de Vou esconder, Bragança. senão eu vou ficar sem lá em casa. O pessoal da Chocolate Nicolate te mandou Obrigada. uma sacola de chocolatinho. Chocolate? Mas se Nossa, você não tá você não disposta sabe a como isso- eu tô precisando, Edu.
Deixa eu dar aquela espiadinha sempre que eu dou, tipo, o que veio Posso hoje. deixar aqui? Pode, lógico. Nossa. Só levanta o pezinho da sacola pra você ver. É? Olha! Deixa eu espiar, vou só Tá espiar. chique, tem umas trufas incríveis aí. Gente. É. Nossa, Beijo, veio Gui. em boa Beijo, hora, Gi. viu? Beijo, Quem todo é o mundo. nome da pessoa? A Gi, o Gui, da Chocolate Nicolás. Gui, veio em Você precisa boa tomar um hora café pra lá. pessoa certa. Precisa tomar um café, almoçar lá. Vamos marcar um almoço lá pra você conhecer, porque é incrível lá. Tá ótimo. E o pessoal do Obrigada, Total Grass, amei. marca na tela da Total Grass, Fernando, a marca em grama sintética, te mandou quase que um campo de futebol, mas isso eu acho que você não ganhou na primeira leva, ganhou? Não existia ainda a Total Grass, né? Não existia. Eu não ganhei nada disso, eu ganhei uma garrafinha quando eu vim Ah, aqui não a tinha esses primeira vez. presentes? Não tinha nada. Ah! Mas, ó, não tô Poxa. menosprezando a garrafinha, eu uso até hoje E quando nem eu vou pra existe mais. academia. Mas a gente tem não a existe gente mais, tem são agora exclusivo esse brinde. um apoiador, que é a Total Grass, que faz campos de futebol society, gramas decorativas. E eles te mandaram um tapete de grama artificial. Nossa, vai pro tapetinho. meu jardim. Olha lá, um tapetinho aí, ó. Gente, Olha lá, obrigada. tapetinho. Olha, minha mãe tá mais feliz do que eu. Disso aqui eu só vou ver o chocolate, porque isso aqui ela o já resto tá ali, ó, já quase era, invadindo. Já era. Obrigada, gente. E ó, eu não posso falar assim que não merece, porque merece, tá, Ana Luísa? Vou falar, não merece, mas merece, tá? O quê? O quê? Você vai ganhar o presente do aniversário do NapaCast, Yes! que era o odorizador. Gente, que O máximo. aniversário foi só pra Agora quem veio no eu estou me aniversário. sentindo um pouquinho Ó, mais tá até, parte ó, desse atrás momento. do tagzinho tá escrito o quê? Atrás do tagzinho aí, ó. 1 ano de NapaCast, obrigada pela sua presença. Então assim, a gente tarda, mas não falha. Eba, Hã? não, eu tardo, mas não Que é? falho, né? Você Você não ganhou? Você comeu pizza? Então. Então. Ah, Fernando, mas tem um detalhe que você não ganhou. Porque no aniversário do NapaCast você não tinha sido entrevistado ainda, só foi pra convidados. Olha só. Aí- E outra coisa, não dá pra ter tudo na vida. Foi depois. Ah, é verdade. Foi. Você comeu pizza, eu comi, não. É. Então tem que É. equilibrar. E senão olha a que gente fica e olha, metido. e comeu, hein? Hã? Tinha guardado um pedaço de pizza pra ela. Nossa, que Sacanagem, eu vou congelada. recusar, vou recusar. Obrigada, Mimos, gente. mimos, Amo o mimos, presente. mimos, mimos. Amo o presente. Vamos entrar num papo chato. Vamos. Oi? Isso é assessoria de A imagem. assessoria é? É que eu tô quase Puxa de orelha. pulando da Da cadeira, ela tá me avisando. O ano passado a gente falou muito sobre Carinho de Verdade, Carinho de Mentira. Depois veio na TV do Dudu a sua participação brilhante com a gente. Assistam TV do Assista Dudu, a TV que do projeto Dudu. lindo. Assistam a TV do Dudu. A gente falou muito disso, falou muito sobre abuso sexual infantil, a gente falou muito sobre o que permeia esse mundo de maldade. E eu acho que a gente está entrando num mês agora de setembro, né? Sim. Estamos em setembro, né? Estamos em setembro. Que é o Setembro Amarelo. Setembro Amarelo. A gente fala muito sobre suicídio, mas acho que um passo além do suicídio, antes do suicídio é o que leva ao suicídio, né? Então, Ansiedade, depressão, automutilação, enfim, bullying bullying. e tantas outras coisas. Mas eu queria entender contigo como está a situação hoje nossa em relação à violência Sim. doméstica, talvez abuso físico na disciplina ou numa falsa disciplina desses responsáveis com os filhos. Eu acho que não. Às vezes eu fico me perguntando se existe uma fórmula correta de educar, né? De conduzir uma educação, eu como pai Sim. do meu filho, mas eu não busco, não tem como ter essa resposta. Eu acho que cada um age de uma forma. E eu, graças a Deus ou não, né? A Luísa me prova se eu estiver errado, não estou querendo me aparecer em relação a isso, mas eu tenho um respeito do Miguel comigo muito grande. E eu o respeito também muito. Então, É linda a relação de vocês. a gente tem uma parceria muito incrível, né? Então, até eu quero depois discutir contigo algumas coisas que eu tenho feito, enfim. Até uma frase dele agora que está muito forte na vida dele. Ele fala assim, pai, quando eu era criança... Ele tem 4 anos. Na minha época... Na minha época, quando eu era criança, pai, eu fazia isso. Eu falei, filho. Eu falei, mas você é criança ainda? Não, pai, eu sou um moço. Eu falo, não, filho, você é criança ainda. Você é só uma criança que cresceu um pouco, tal, enfim. Mas, ainda no mundo de hoje, com tanta forma da gente agir, de buscar informação, ainda esse índice de violência doméstica, na falsa justificativa que está educando ou disciplinando, porque acredito eu que um responsável que bate numa criança, na cabeça dele, ele está disciplinando e educando. Dependendo do caso, na minha cabeça, está espancando e partindo para uma agressão que não é legal. Uma que agressão nenhuma é legal, né? Eu vou falar disso com você depois, isso também. Como que você enxerga, como que está esse mundo hoje? Principalmente porque
não entra na minha cabeça uma pessoa que possa bater, seja dentro da casa, ou seja publicamente, num ambiente, num parque, no que for, com tanta câmera que a gente tem, com tanta gente com o recurso na mão para provar que a pessoa fez aquilo, e ainda a gente vê pessoas com esse tipo de maus tratos ou com essa falsa educação, né? Eu não vou julgar os pais, inúmeros pais que eu conheço, que, né, cada um tem uma forma, como eu disse, de acreditar de como conduzir a educação com seu filho. Uns acham que existe o puxãozinho de orelha ou a palmada. Eu acho que a dor que eu talvez possa causar em alguns momentos de educação para o Miguel é no emocional, porque eu explico para ele né? Então, assim, a gente tem uma conversa realmente do que pode e o que não pode, né? Então, eu acho que eu não preciso bater no Miguel para que ele entenda aquilo, mas eu mostro para ele o porquê daquilo e eu tento provar para ele o quanto aquilo tá errado ou não. E isso o machuca muito, né? Tanto que a Luísa mesmo comenta, fala assim, que às vezes ele fala, acontece com você, no sentido assim, eu não posso magoar meu pai, no sentimento, assim, sabe? Porque eu falo, a gente é parceiro, cara. Então, pode, não pode, não pode. Né? Então, hoje, existe esse entendimento através da conversa. Não que eu esteja certo ou esteja errado, mas ainda eu vejo muita gente no puxão de orelha, dando umas palmadas, tirando o chinelo, tirando a cinta, né? Às vezes, mesmo que tire só para ameaçar, está usando aquilo como um instrumento de repreensão. Vamos falar disso? Vamos falar. Me fale. Atenção, não tenho Solta o verbo. filhos. Não Olha, precisem olha, me aqui, xingar olha, ali. Foca em mim, mentira. Não precisa me xingar porque eu não tenho filhos, tá? Eu tenho consciência de que eu não sou mãe, que algumas pessoas falam que eu não tenho propriedade. Você não sabe. Mas assim, eu tenho vários filhos no projeto, com os quais eu convivo muito. Então, são um pouco meus filhos também. Mas eu acho isso não estou me apropriando. Mas eu acho isso uma grande besteira. Eu não tenho que matar alguém pra saber como é pra matar. Entendeu? E eu não tenho que tomar uma facada pra saber, nossa, acho que tomei um tiro, preciso saber como é que é. Não preciso. Você não precisa ser mulher pra lutar contra o machismo, nem negro pra lutar contra o racismo. Não preciso ser mãe pra saber que não precisa espancar uma criança. Então, vamos começar por aí. É isso. Tenho várias respostas pra dar sobre o que você me disse. A primeira delas. Ainda existe muita violência doméstica? Existe muita violência. Muita. Existe também uma falsa impressão, uma ilusão de que a violência doméstica aumentou durante a pandemia, e de fato, e que isso tenha sido culpa do isolamento social, do distanciamento social, mas, na verdade, existem várias características que levaram a esse resultado. Isso a gente está falando contra crianças, contra adolescentes, contra mulheres, contra qualquer população vulnerável. Desemprego. A pessoa está desempregada, isso aumenta o nível de estresse, fica preso dentro de casa, aumenta a convivência, o aumento da convivência aumenta o nível de estresse. Mas onde eu quero chegar, nada disso justifica o feminicídio, a violência contra a criança, a violência contra o adolescente. O que muitas pessoas dizem sobre o ECA? Aquela velha história, que é falaciosa, de que na minha época não tinha isso, todo mundo cresceu bem, saudável, tranquilo, lida bem com as coisas que viveu. O que é esse bem? Será que esse bem é cheio de trauma? Será que, no fundo, não está todo mundo precisando sentar para conversar sobre isso? Quais são as suas memórias da tua infância, se dentro dela existiram traços de violência com uma pretensa intenção de te educar? Eu apanhei. Tem pessoas que apanharam, mas parece que guardam uma memória afetiva da violência que sofreram. Não é? Eu não consigo entender, Tô sabe? chegando aí, Freud explica, mas tô chegando aí. Aí vem o ECA, em 1990, para corrigir vários erros do Código de Menores, que também era conhecido como Código Melo Matos, homenageando esse famoso jurista brasileiro. Qual que é a questão? Existe a Lei Menino Bernardo, que muitas pessoas chamam de Lei da Palmada. Essa é uma expressão que não existe no ECA. Ficou popularizada, eu diria até que vulgarizada, por muitos canais de mídia que divulgaram assim. Qual que é o problema de divulgar a Lei Menino Bernardo como Lei da Palmada? A Lei Menino Bernardo leva esse nome porque Bernardo sofreu uma palmada? Não. A Lei Menino Bernardo leva esse nome porque Bernardo foi espancado até a morte. É isso que acontece com muitas crianças. A lei está se referindo à violência física excessiva e a todo tipo de castigo físico contra a criança, contra o adolescente. Aí começa a vir o debate, porque eu estou falando e parece que eu estou ouvindo as pessoas que estão assistindo me corrigindo. Ah, mas eu apanhei e eu não morri. A mesma história do trabalho infantil, eu trabalhei e não morri. Primeira coisa,
quando se fala de trabalho infantil, não dá para universalizar as infâncias, que o que você espera de um jovem para ele entrar no mercado de trabalho hoje é diferente do que se esperava naquela época. Então, o trabalho hoje assalta e ceifa muito mais da infância do que antigamente. Segundo, se você apanhou e não morreu, ou se você apagou e julga que você está com a sua sanidade mental em dia, que você está ótimo, isso te torna uma exceção, não a regra. Outra coisa. A lei da palmada, que é essa lei, essa maneira como falam, que na verdade é a lei Menino Bernardo, em momento nenhum se refere à palmada. Você conhece alguma história de alguém que deu uma palmada numa criança e alguém chamou o conselho tutelar e essa pessoa foi presa? Não. Claro que não. As pessoas que são punidas, quando são punidas? Porque Monique Medeiros, mãe do menino Henri Borel, acabou de ser solta. Porque um juiz entendeu que a divulgação ostensiva do caso não justificava a prisão de Monique. Então, o vereador Jairinho Padrasto ainda está preso e a Monique foi solta. E o pai diz que parece que mataram o Henri mais uma vez. A lei Henri Borel leva esse nome porque o Henri levou uma palmada? Não, é porque ele mancava pela casa. Ele tinha hematomas que foram fotografados pela babá. Ele falava com os avós dizendo que não queria voltar para a casa da mãe. Ele falava para o pai que não gostava de ficar na casa da mãe. Ninguém conseguiu interpretar e ler no relato do Henri, que é um relato espontâneo, sem que ninguém forçasse esse menino a dizer, que existe uma violência acontecendo. Basta você olhar para a última cena do Henri, ele está dentro do elevador no colo da Monique. O Jairinho vai fazer um carinho na cabeça dele, afagar a cabeça dele. A reação natural de uma criança, que seria virar, brincar ou qualquer coisa do tipo, claro que cada criança é uma criança, ele se encolhe, ele fica acuado no colo da mãe. Parece que ele se assusta com qualquer tipo de toque de natureza afetiva ou violenta que venha do Jairinho. Então, nós precisamos aprender a ler o que as crianças dizem, porque quando a voz cala, o corpo fala. Muitas pessoas têm medo do ECA, que foi a primeira pergunta que você fez, porque tem algum tipo de educação que aposta na via de repreensão contra a criança e acha que vai ser punido por isso a qualquer momento, mas existe muita violência contra a criança. E a lei cumpre o papel de incidir limites no que as pessoas chamam de educação. Se você é casado ou casada, ou vive com alguém, aí o teu companheiro, a sua companheira, sei lá, pega a toalha na hora que saiu do banho e deixa em cima da cama. Você vai bater nele? Não. Por que então, quando uma criança faz alguma coisa de errado, a gente ou ameaça de bater ou já bate? A famosa vara de marmelo em cima da geladeira. Exato. Inclusive, eu não vou falar com isso com propriedade, mas eu já ouvi algumas pessoas dizendo, muita gente cita o versículo bíblico que diz, quem mantém em pé a vara está mostrando educação. Não vou saber citar exatamente. Mas parece que se você for buscar a etimologia da palavra que é citada na Bíblia, ela não está se referindo a uma vara, ela está se referindo à postura, como a do varão. Algo nesse sentido. Vão pesquisar o que eu falei. Talvez eu esteja espalhando uma grande mentira aqui. Mas a gente não precisa da ameaça ou da violência para repreender uma criança ou um adolescente. Se você tratasse o teu companheiro, a tua companheira, como você trata, provavelmente, o teu filho, será que ele ainda estaria com você? A criança tá lá sem a blusa, aí você diz para ela colocar a blusa. Tem gente que, em vez de explicar para a criança por que ela tem que pôr a blusa, já chega colocando a blusa na criança. Você quer comer isso? Não, não quer? Não importa, a criança não tem que querer nada, você vai comer sim. E querer sempre induzir a criança à ideia, à concepção de que ela não é suficiente, de que ela é um ser incompleto, que ela só vai ser completa quando ela for adulta. E as pessoas subestimam muito o poder de entendimento das crianças. Vou tomar como exemplo a tua relação com o Miguel. Você diz que você tem uma parceria com ele, que vocês conversam, estabelecem limites que valem para você e para ele, e que com isso ele entende, com a capacidade dele própria, que ele não pode te magoar, porque ele te ama. Então, ele não quer te magoar. Não é que ele não pode te magoar, senão você vai bater nele. É que ele não quer te magoar, ele não quer ferir os seus sentimentos. Ele tem quantos anos? 4. 4 anos. E ele já tem essa consciência do que é ferir o sentimento de alguém. Muito mais que vários adultos. É que, na verdade, Ana, quando eu falo com o Miguel, vou falar com o pai, porque aí eu posso falar que não tem direito autoral. O meu papo com ele, as pessoas que estão próximas aqui sabem que eu falo isso muito, assim, eu sou duro, eu sou firme, né? Não de bater, mas eu sou firme. Sim, né? e tem que ser. Eu não volto na minha palavra, né? Então, ao ponto de, vamos na casa da Ana Luísa. Se você não se comportar, a gente vai embora na mesma hora. Isso pode ser na casa da Ana Luísa, pode ser numa festa de um amiguinho, pode ser no Natal, pode ser onde for.
E se eu falar que a gente vai embora mesmo. E eu não tenho negociação, porque eu acordei antes. Então, eu falo que eu sou muito... As pessoas falam, Edu, como o Miguel te respeita? Eu falei, mas eu negocio. E eu falo que tudo que é alinhado antes, eu posso cobrar depois. Agora, se eu vou alinhar em cima da hora, eu não tenho como cobrar. Que é combinado, né, cara? Exemplo, eu vou com ele ao shopping. Quando eu vou com ele ao shopping, eu falo assim, filho, hoje é o seguinte, hoje a gente vai comer, o papai precisa comprar uma roupa pra você, uma roupa pro papai. O papai não tem dinheiro hoje pra brincar, pra ir no brinquedo, pra comprar nada. Beleza? Papai, mas eu queria... Não, hoje não tem. Beleza. E isso, todo mundo que vai comigo sabe disso. A gente entra no shopping, ele passa em frente dos brinquedos, ele olha. Na última vez eu fui muito sacana. Eu entrei com ele numa loja de brinquedos inteira, atravessei por dentro da loja, ele foi olhando pros brinquedos e ele falava assim, ô papai, no Natal posso até pensar em vir pedir, né? Eu falei, pode, mas hoje não, né? Eu falei, hoje não. Ai, Na meu boa. Deus. Mas negociado. Olha isso, requintes de crueldade. Negociado. Porque se eu alinhei com ele, ele tá consciente. Exato. Então, olha, e eu gosto de passar a rotina para ele. Então, sei lá. Né? Rotina importante Né? para Então, as assim, crianças. Miguel, vou pegar na escola. Papai, o que a gente vai fazer hoje? Ó, a gente vai sair da escola, o papai vai abastecer o carro, a gente vai precisar na casa ver a avó. Da avó a gente vai, sei lá, numa loja comprar não sei o quê. A gente vai parar jantar em tal lugar, vai comer tal comida, vai para casa, a gente vai tomar banho, vai brincar, aí a gente vai escovar o dente, vai deitar assistir um filme e você vai dormir. Beleza? Às vezes ele quer barganhar alguma coisa assim. Papai, não posso assistir o filme primeiro? Pode. Eu acho É que negociável? eu acho que tem coisa que dá pra ceder. Né? Então, assim, tá muito frio à noite. Filho, precisa tomar banho. Ah, pai, pode tomar banho cedo? Pode. Mas ele ficou o dia inteiro na escola suado. Tudo bem, mas tão frio, absurdo. Toma banho amanhã. Não, tem que tomar banho hoje. Toma banho amanhã. Né? Então, eu deixo ele escolher a comida. Então, assim, ele escolhe a comida. Mas é muito negociável. Né? Então, isso faz com que a minha educação com ele tenha esse respeito. Ótimo. Né? Então, assim... Não tô falando que é certo, né, Ana Luísa? Mas assim... É porque não existe uma receita não existe uma pronta. receita. Cada pessoa vai encontrar o seu próprio método de promover uma educação saudável, responsável e segura para o desenvolvimento pleno da criança. Eu lembro que, assim, dentro da cultura... E eu não culpo os meus pais por isso. Eu não falo nem que isso foi bom para minha educação e nem que foi ruim. Só que, quando eu tinha 10 anos, meus pais tinham quase 60. Sim. Né? Há 1000 anos atrás. Minha mãe completa 83 anos daqui uma semana. Maravilhosa, inclusive. Dona Diva, não é? Maravilhosa. E eu apanhei da minha mãe, apanhei do meu pai, enfim. Não estou falando que era algo de agressão... Como que você falou? Excessiva. Mas apanhava. Fui brincar com isso aqui, minha mãe foi lá... Enfim, serviu para alguma coisa? Quando eu comparo com amigos ou outras pessoas próximas que apanharam muito, e eu vejo a evolução que essa pessoa teve na vida, não mudou nada. Ou até piorou. Né? Então, pessoas que eu conheço muito próximas de mim, que apanharam muito, em alguns momentos se tornaram agressivas. Sim. Seja na fala, não estou falando só fisicamente, né? Não sei se isso é uma regra ou não, então não vou discutir psicologia aqui. Né? Mas talvez se tornaram profissionais agressivos com seus liderados, se tornaram pais agressivos com seus filhos, se tornaram agressivos em palavras para tudo. Então, Exato. até que ponto? Né? E ao mesmo do outro lado da balança, eu tenho vários amigos e amigas que nunca apanharam, sempre foram mimados e também se tornaram agressivos. Então, acho que não existe uma regra. Né? Mas até, esse ponto que você disse, né? Se o meu amigo não faz algo... Se o Fernando agora, que está vendo um vídeo, não fez o corte da câmera legal, porque não está fazendo, a gente não está trabalhando. Eu vou Você vai bater nele? Não, porque ele é maior que eu e eu sou cagão. Só por isso. Não, mentira. Né? Mas eu não consigo entender o porquê da violência. Ainda me incomoda muito. Eu nunca dei um tapa, eu nunca tomei um tapa. Eu sempre fui o bundão. Então, se alguém falar, vou usar a palavra certa, eu sempre fui cagão. Então, assim, na escola, eu falava, vou bater, você foi, não, bata não, desculpa, eu já tava saindo correndo já. Eu sempre fui cagão. Vai ter uma briga, eu falei, eu tô fora, eu já tô indo embora já. Não, a gente tem que ir junto, eu falei, não tem que ir junto não. Eu sempre fui cagão. Estamos num bar, numa bloca, começou uma briga, eu já tô indo pro banheiro, pro carro, eu falei, eu não vou... Mas seu amigo tá brigando, eu falei, eu não tenho que separar, não mandei ele brigar. Eu sempre fui cagão. Sempre fui cagão. Eu nunca fiz aula de luta. Acho que a única vez que eu fiz aula de capoeira, que batia a palma e jogava longe, porque acho que se tivesse que fazer alguma coisa, e dava estrelinha. Porque se eu tivesse que bater, fazer uma aula de luta, de contato, eu sou cagão. Então, assim, eu não acho que a violência educa. Assim, vou bater num animal, vou bater numa pessoa, vou bater numa criança. Mas ainda isso permeia muito a nossa sociedade, né? Muito. E não só com as crianças, mas entre pares também.
Quando nós falamos sobre educação, eu acredito muito, não enquanto mãe, porque não sou mãe, nem enquanto filha, mas como ser humano, eu acredito que educa-se pelo exemplo. Eu acredito que uma criança que já apresenta traços de atitudes que tendem à corrupção, em pequenas atitudes como aceitar um troco errado, furar uma fila, colar numa prova. Será que é a criança que viu alguma figura de cuidado passando no farol vermelho, falando que tudo bem? Nós educamos muito pelo exemplo. Eu tomei uma bronca esse dia, o Miguel falou assim, por que você tá com o celular? Não pode estar com o celular dirigindo pra frente, desculpa. Porque você Tá certo. vai introjetando esses valores na educação dele, oralmente. mas é. E nós passamos por anos e anos de socialização que vão interferir nos nossos padrões comportamentais, sim. O que eu quero dizer com isso? Paulo Freire na Pedagogia do Oprimido. Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar opressor. Então, se a educação dessa pessoa não a libertou dos estigmas de praticar a violência que ela sofreu quando ela era criança, não só do pai e da mãe que batem, que são violentos, que mandam a criança calar a boca, que desmerecem a criança, que menosprezam os potenciais da criança, mas também da figura de cuidado que diz, olha, você vai para a escola, eu já sei que você está com problema com o Lucas, se você apanhar e se você voltar chorando para casa, aqui você apanha mais. Quantas vezes eu não ouvi isso de amigos que tinham ouvido isso em casa, estimulando a criança a se defender através da violência. Isso vai alterar a maneira como a criança vê o mundo, qual a sua perspectiva, a sua visão de realidade, como ela decodifica os fatos. Também vai alterar como ela se comporta nos relacionamentos. Também vai alterar as preferências políticas. Tudo é alterado. Principalmente porque, quando nós falamos sobre violência sexual, acredito que eu até tenha mencionado com você, quando nós somos vítimas de violência sexual na infância, quando nós passamos por esse tipo de relação abusiva, tóxica e violenta, é muito comum que o que aconteça. Por exemplo, eu sou filha de um pai, ou sou neta de um avô, ou de uma mãe, uma tia, que cuida de mim, a minha figura de cuidado primária, de referência. Quando eu faço alguma coisa de errado, essa pessoa me bate, mas ela diz, eu te bato pro teu bem. Eu tô falando assim com você de uma forma violenta pro teu bem. Eu faço isso pro teu bem, eu faço isso porque eu te amo. Um dia você ainda vai me agradecer. Aí nós crescemos, dizendo que nós estamos ótimos, que isso me fez homem, me fez mulher mais cedo. Olha aí, apanhei, tô ótima. Aí você vai ver, assim, faltando terapia, né? A terapia não tá em dia, com vários traumas, super forte por fora, mas no fundo tá em posição fetal, chorando, com vários traumas de infância, memórias bloqueadas. Inclusive, a hipnose é um recurso clínico muito interessante para desbloquear, destravar essas memórias e trabalhar isso. Vá num profissional consciente e responsável que vai te dar a mão até o trauma e te ajudar a lidar com aquilo, não que vai caminhar com você até o teu subconsciente, entrar no teu trauma e falar tchau, cumpri minha parte. Então, essa pessoa cresce. Ela tem algum lugar da cabeça dela, não vou falar aqui neurocientificamente, mas em algum lugar está guardado aquela frase que eu te bati pro teu bem. Um dia você vai me agradecer, eu faço isso porque eu te amo. Aí ela se envolve num relacionamento com uma pessoa que bate nela, que espanca, que estupra, porque existe o estupro marital, que é dentro do casamento, que machuca, que vai cerceando as liberdades, tolhindo a espontaneidade, impedindo desde a cor do batom até o comprimento da roupa, até onde vai, que horas vai. E ela começa, mesmo que inconscientemente, a fazer um link, uma relação com os padrões afetivos que ela recebeu na infância e adolescência. E se eu ouvi muito e assimilei, se na minha mente foi introjetada essa ideia que o meu pai me bate pro meu bem, de alguma forma, ou eu posso ter uma aversão completa a esse relacionamento violento e já identificar, isso é quando a gente está indo bem no nosso autoconhecimento, no nosso entendimento de si, conseguir identificar esse padrão repetitivo e fugir daquilo, ou quando eu ainda estou ligada àquilo emocionalmente, eu falo, é do jeito que meu pai fazia comigo, é porque me ama. E continuar presa com essa dependência emocional a esse tipo de relacionamento. As crianças são muito esponjas, né? Elas absorvem muito do que a gente diz. Não só isso, tem traços de levar as coisas ao pé da letra, e seguir as regras de uma forma muito rígida, como o Miguel te repreendendo que você estava mexendo no celular dirigindo. Se ele aprendeu que a regra é essa, ele também vai se sentir no direito de te corrigir, porque você dá essa liberdade para ele. Tem crianças que escutam, desde a tenra idade, que durante o almoço de domingo, não fala.
não vai abrir a boca. Ou que, se te oferecer um café na visita para o vizinho, você não vai aceitar, porque te ofereceu só por educação. E vai assimilando esses anos e anos de socialização e criando uma série de padrões doentios. O problema não é só quando você assimila que alguém te bateu para o teu bem e você permite que pessoas te batam quando você já é adulta. Mas o problema é quando você não se liberta desse padrão doentio, que é isso que o Paulo Freire está falando, e aí quando você tem um fio, você fala, putz, agora é minha vez. Agora eu vou fazer. Agora eu vou fazer, agora é minha vez. É como a pessoa que sofre bullying durante todo o período da escola, e aí quando ele se torna um patrão, um empregador, ele tenta reproduzir aquele sadismo no seu comportamento com os liderados. Amei essa expressão que você usou, vou adotar para mim. Inclusive, eu falo do Canto da Sereia, que você falou na nossa primeira entrevista até hoje, nas palestras, porque causa um impacto imaginário, lúdico, de entendimento perfeito. Então, a pessoa reproduz esses padrões de opressão. Por que o Paulo Freire diz isso? Paulo Freire, patrono da educação brasileira, ficou muito conhecido pelos processos revolucionários de alfabetização, em que ele ia para alfabetizar operários, agricultores, pessoas já adultas. Inclusive, ele esteve em Angicos e alfabetizou, nossa, acho que em 48 horas, 300 pessoas, sem conferir esse dado, mas foi por aí, foi uma coisa impressionante. Porque quando ele pegava os livros didáticos e ele lia que o padrão silábico de tentativa de alfabetização era com Eva viu a uva, mamãe amassa a massa, ele falava, será que nessa região do Agreste que as crianças estão crescendo no sertão, elas conhecem uva, essa fruta? Ou será que é seringuela, jaca? Tá, massa, elas comem massa ou comem o quê? E aí ele começou a alfabetizar as pessoas da construção civil, os operários, tijolo. Aí ele usava isso para colocar uma discussão. Tá, você constrói casas, você é um trabalhador da construção civil. Para isso você usa o tijolo, mas você tem a sua própria casa? E aí ele começava a discutir questões como distribuição de renda, por que a gente trabalha para produzir riqueza muitas vezes para o empregador, mas a parte do teu trabalho que você recebe é ínfima, não se compara ao lucro obtido pelo empregador através do trabalho das massas. Então ele começava a introduzir essas discussões de forma muito lúcida, mas simplificada, de acordo com a vivência deles. E eu fico muito preocupada, porque eu observo as consequências da violência física, verbal, emocional, moral, psicológica que as crianças sofrem quando eu vou trabalhar com os adolescentes nos municípios. Para quem não sabe, o nosso projeto social, que hoje é o Bem Me Quer, na época que eu vim aqui era os 5 Passos, viaja por 12 estados do Brasil, em contato com 700 mil crianças e adolescentes, para falar tanto de bullying, ansiedade, depressão, automutilação, suicídio, para falar sobre violência sexual, para falar sobre trabalho infantil. Recentemente eu estive no município do interior do Paraná para falar sobre o ECA, contar essa história linda que eu te contei do ECA, para que eles se apropriem desses direitos, e para falar sobre participação política, sociopolítica, protagonismo, participação democrática, dar um aulão de política. E tem salas que você entra que você vê a diferença da gestão do local, e aí você encontra os adolescentes soltos, descontraídos, te cumprimentando, te fazendo perguntas, brincando. Tem lugares em que você entra que você encontra um plenário totalmente silencioso. Os adolescentes que olham até para o bico do sapato. Eu digo isso porque eu já fiz um trabalho em algumas fundações casa, que são unidades de internação de adolescentes que entraram em conflito com a lei, que infringiram a lei, que ficam lá por meses, cumprindo a medida socioeducativa, e a orientação dos agentes de segurança era que eles olhassem sempre para baixo, eles não podiam me olhar nos olhos. E como isso interfere no comportamento? Nesses lugares que eles brincam, a gente consegue discutir mais, aproveitar mais aquele momento. Nos lugares que eu vou, que os adolescentes são absolutamente silenciados pelo modelo de educação que coletivamente eles receberam, isso não é só o professor que usa a educação que o Paulo Freire chamava de bancária, que é como se fosse um caixa eletrônico, o aluno. Vem o professor, nessa figura unilateral, detentor de todo o conhecimento, e ele deposita conhecimento, e aí o Paulo Freire vem e fala, então, mas o aluno ensina enquanto aprende, o professor aprende enquanto ensina, é uma relação bilateral. Isso aqui não é educação bancária, tem que ser educação transformadora, revolucionária, ele muda tudo. Quando tem esse modelo bancário, que eles estão lá, sentados em fileiras, assim, e olhando sempre para baixo, e ouvindo, tentando decorar aquele conhecimento, como um caixa eletrônico que grava dados e conta o dinheiro, eu gasto, não é um gasto, é um investimento. Eu invisto mais do tempo.
preparando os adolescentes para que eles se soltem, para que eles se sintam à vontade para falar, para que eles entendam que não existe resposta errada, do que para passar o próprio conteúdo da palestra, da oficina, da roda de conversa, debate, enfim. Por quê? Porque não vai adiantar eu chegar lá e começar a contar a história do ECA, falar de participação política, se ele não entendeu que se ele é vítima de violência, ele pode denunciar. E tem muito esse medo do erro também. Sabe aquela história meio que o videogame, que você só passa de fase depois que você acerta os movimentos, e aí você ganha quando você acerta, e aí você passa de fase, você vence quando você chega lá no chefão, enfim, na última fase. Eu queria que fosse diferente, eu queria que quando você erra, sei lá, você ganhasse um outro bônus de experiência, aprendizado. E tem não só essa questão do professor que repreende ou que só lida bem com a nota alta e aí valoriza, porque existem vários tipos de inteligência que não são mensuráveis pelo sistema de notas. Precisamos falar disso. Sim. É como se a gente estivesse num aquário tentando ensinar os peixes a andar de bicicleta e reclamando que eles não têm essa potência. E você não para pensar que às vezes ele é bom em respirar água ou em nadar, então. Mas tem também uma questão que, assim, eu recebi essa educação X, em que eu entendo que eu preciso tirar a melhor nota, que eu preciso performar bem, que eu preciso ser bom em esportes, que eu tenho que cumprir com essas expectativas. E aí tem uma juventude adoecida, cansada, exausta, isso soterrada de expectativas, mas né? Isso não pega um pouco do caos que a gente está vivendo também, Ana Luísa, nesses padrões que a gente vê em questões de redes sociais, principalmente para adolescente? Muito. Porque, assim, se a criança, adolescente... vamos pensar nos limites das idades em cada rede social, enfim, tal, mas um adolescente de 13, 14 anos, enfim, que ele se enxerga, que ele vê uma rede social onde os amigos conseguem fazer uma coreografia de TikTok. A amiga ou amigo tem um celular melhor que o dele, foi para uma viagem super legal, dança, tem uma família incrível, tem uma educação super legal, é almoço de família, comparação. Né? E eu vejo isso como uma referência, um padrão que eu não vou ter. Né? E aí talvez eu não tenha nem esse diálogo em casa para saber se eu estou no caminho certo ou não estou no caminho certo. Exatamente. Porque é engraçado quando eu falo que na minha infância eu não tive diálogo com os meus pais diante de muitos temas, porque meus pais eram mais velhos, conservadores, de roça, antigos. Eu não digo que isso justifica. Mas, ok. Agora, no mundo de hoje, com tanta modernidade, com tanto recurso, com tanta informação, com tanta capacitação, porque há 30 anos atrás, o mundo era num nível de atualização muito precário do que a gente tem hoje. Sim. As pessoas buscavam recursos de notícia ou de informação no jornal, seja numa TV, num rádio ou no físico. Para você pesquisar algo, para você buscar ajuda, era numa lista telefônica, que ninguém sabe, os jovens que estão ouvindo esse podcast não sabem o que é, digita no Google lista telefônica, páginas amarelas. Eu sei, tá? Você não me olha assim. Páginas amarelas. Eu usava quando eu não alcançava a mesa, eu empilhava e eu sentava em cima. E hoje, com tanta informação, e eu vejo nesses projetos de bullying, vejo nas campanhas e tal, o quanto ainda o diálogo não existe, o quanto a comunicação não existe para falar disso, para falar de outro tema. Eu não consigo entender como as pessoas não conversam. Tem que reinventar todo o sistema, reinventar a roda. Primeiro, que quando a gente fala sobre bullying, é importante você ter falado sobre isso, tocado, porque é um ponto nevrálgico. O bullying não é uma linha que une o agressor e a vítima. O bullying é um triângulo que une agressor, vítima e testemunha, que é tão responsável pela violência quanto o agressor, quando não se posiciona. Nós estamos trabalhando agora, esse ano, nas escolas que nós atuamos com o nosso projeto, nas testemunhas. Ótimo. Porque a analogia que eu faço, Ana Luísa, é que o bullying é como se fosse um show de comédia. Exato. Onde o comediante está lá no palco. Eu falo exatamente isso. O que ele quer? Aplauso, risada. Se não tem aplauso, a piada não entrou. Ele desce do palco. Ou eu não faço mais aquela piada, porque essa não foi legal. Não funcionou. Não funcionou. Então, se eu atuo nas testemunhas, eu atuo de duas formas. Eu minimizo esse aplauso das testemunhas para aquela vítima do bullying. E, por contrapartida, eu dou força para que a testemunha se posicione sem o medo de ser a próxima vítima. Exato. Que eu acho que são dois pontos. Que, assim, a testemunha ora, enfim. Mas é diálogo. Da violência não se voltar contra ela. Mas é isso. E existe essa pressão dos pares também. Sabe por quê, Edu? Existe lá esse grupo.
Na adolescência, nós sofremos muito, não só com essa comparação, que é exacerbada nas redes sociais, porque existe a cristalização da vida, que nós falamos, essa vitrine iluminada, em que você tem o corpo perfeito, a viagem dos sonhos, a família ideal, a casa ótima, a coordenação motor excelente para fazer a coreografia do TikTok. Mas existe também essa questão da manada, o padrão de repetição de comportamento. Então, eu costumo observar que, às vezes, eu estou fazendo a palestra, para não ficar muito cansativo, a gente faz uma dinâmica. Aí eu falo, vem, o primeiro que levantar a mão é o mais difícil. A partir do momento que um levanta a mão, outros começam a levantar e vir. Ou quando dois riem de uma piada, parece que isso vai contagiando as pessoas que estão ao redor, principalmente na adolescência, porque a personalidade está em desenvolvimento, então existe um padrão de repetição, que é o que a gente chama de manada. Então, quando existe a testemunha que começa a dar risada e o outro começa a dar risada e o outro começa a dar risada, eu encontro essa sala de aula, quando eles vêm para a oficina do projeto, assim, faço uma pergunta. Aí ninguém quer responder. Ninguém quer responder. Eu escuto, eu falo que eu estou desenvolvendo quase uma mediunidade, porque eu estou começando a ler pensamentos e fazer leitura labial. Eles começam a murmurar. E eu estimulo, falo, ótimo. Quem foi? Ótimo, muito bem. Isso também, mesmo que não seja a resposta que eu estava procurando. Não é para você dizer, nossa, não é isso, está errado. Porque você começa a reprimir. E eles começam a achar que eles estão errados em tudo, que a voz deles não serve para nada. Quando eu vou falar de participação social, eu tenho todo um trabalho de estimular a participação dos adolescentes. Desde que for para ele tirar o título de eleitor com 16 anos, até para fazer parte do grêmio estudantil da escola, até para levantar a mão durante a palestra para tirar uma dúvida. Porque eles têm muito medo da reação dos colegas. Mas continua assim. E fica essa divisão de grupos, essas panelas, sabe? Às vezes eu faço isso de propósito. Eu chego no lugar e tá lá o refeitório. Eu gosto muito de ir até as escolas, porque os adolescentes ficam mais à vontade num lugar que já é de convivência deles, e eles vão se distribuindo em grupos e isolando outras crianças e outros adolescentes, que é uma coisa que acontecia comigo quando eu estudava. Inclusive, eu comecei a escrever, eu comecei a me dedicar à literatura, sempre gostei muito de ler e escrever, mas porque ninguém queria falar comigo na escola, então eu ficava sozinha na hora do recreio, no refeitório, no intervalo. Sentava sozinha, e aí eu pegava livro na biblioteca, na estante da minha turma, na minha sala, e começava a ler. Aí eu comecei a pegar folhas de sulfite, escrever as minhas próprias histórias, desenhar do jeito que dava, grampeava, e a minha professora, uma querida sempre, colocava na estante da turma da minha sala. E eu fui acumulando esses livros, porque não tinha muito o que fazer, e acumulando esses livros e escrevendo. Até o dia que eu cheguei na minha sala de aula, procurei os livros, não achei. Quando eu abri a lata do lixo, estava tudo rasgado dentro do lixo. Porque existe também uma crueldade na forma como as crianças aprendem a se relacionar. Não estou dizendo que ninguém nasce inclinado para o mal, com a natureza desviada, não é isso. Mas existe um processo de introjeção de valores. É a criança que escuta que ela tem que bater, que ela tem que ser melhor nisso, que ela tem que competir. Isso vai até para o patriarcado. Meninas que aprendem a competir entre si, que tem que ser a mais bonita da festa, e que não pode aceitar isso, que não pode aceitar aquilo. E a gente começa já a julgar outras meninas desde a tenra idade. Adulta, né, Ana Luísa? Cá entre nós, A gente né? vai Até crescendo. hoje, né? Nós somos muito da criança que fomos, né, Edu? Sim, mas quantos adultos eu conheço falam assim, nossa, você vai falar sobre medicina, ou a pessoa entende tudo de medicina. Você vai falar sobre, com a mesma pessoa, você vai falar assim, nossa, meu carro quebrou, o cara entende mecânica. Você vai falar sobre obra, o cara é engenheiro civil. Você vai falar sobre lei, o cara é advogado. Tem a necessidade de ter propriedade sobre tudo. Sobre tudo, mas é muito isso, né? É um então, assim, reflexo. como eu não estou inserido, eu Exato. rasgo. Como eu não posso, eu isolo. Se eu não quero, eu questiono. Há pouquíssimos dias atrás, alguém falou assim para mim, nossa, Edu, você postou um Reels lá, enfim, no seu Instagram, tão adolescente brincando, não sei o que, Tão adolescente. O que é ser tão adolescente? Tão adolescente brincando, né, na sua idade. Daí eu falei, tem um botãozinho lá no Instagram, chama assim, deixar de seguir. É simples. Depois eu te conto um outro botão que existe, Não tá? é? Pra você apertar. Caraca, mas é isso, Ana Luísa. O quão difícil é. Não. E aí, assim, e pegando esse gancho da comunicação ainda eu vejo, eu tô batendo muito nessa tecla hoje, que eu acho que é uma revolta minha, a questão da comunicação ser usada de uma maneira correta, de uma boa forma. Eu não tô falando que eu faço isso, não. Muitas vezes eu erro nesse sentido, mas se eu pergunto, ô Fernando, tá tudo bem? Tá, beleza, eu viro as costas e saio. Eu não me pergunto se tá tudo bem, querendo saber se ele tá bem mesmo ou se ele tá mal. Não, Parece que é quase aquela pergunta, bom dia.
Não, é bom dia, você desejando bom dia pra pessoa? Não, que eu encontrei com ele, tem que dar bom dia. Né? E muitas É um vezes, protocolo, é quase retórico. Muitas vezes eu vejo que isso se torna um reflexo para os responsáveis. Você usa figura de cuidado, vou usar muito esse termo agora, porque eu nunca sei o que falar. Quando eu vou dar palestra, eu falo, olha, quem cuida de você, seu pai, sua avó, seu padrinho, seu cachorro, quem cuida? Não, figura de cuidado, achei lindo isso aí. É chique, É né? chique, bonito isso. É que você tem um português que às vezes acaba o podcast e fala pro Lu, ô, Lu, pega o dicionário, que um monte de coisa que a Ana Luísa falou, eu não entendi. Ai, que horror, que absurdo. Não é verdade? Eu falo que a Ana Luísa é Aurélio. Eu não consigo entender. Eu me sinto tão, às vezes, burro de falar com você. Para com isso. Verdade, Nossa, tão bonito. não, nada disso. Você é super inteligente. E aí, Ana, eu vejo que talvez essa preocupação nessa conversa do pai, o pai ou figura de cuidado, que consegue sentar, olhar no olho do filho e falar assim, me conta. Como foi seu dia hoje? Aí a criança fala assim, foi legal, eu brinquei. Tá bom, vambora, papai agora vai tomar banho, papai... Ou a mamãe, a vovó, o tio. Caramba. Será que você é responsável que está ouvindo esse podcast, a sua preocupação é maior com o seu investimento financeiro, com o seu aluguel, com o seu trabalho, ao ponto de você não querer saber o que seu filho ou sua filha fez? Me revolta isso. Posso fazer um pedido? Pode. Eu vou pedir para as pessoas, assumam a sua responsabilidade como figura de cuidado. Em que sentido? Parem de tentar fazer com que a criança aprenda a se comunicar com o adulto. Aprenda você, como figura de cuidado, a se comunicar com a criança, com o adolescente. Se a criança entrou no carro, como foi a aula hoje? Normal. Não pergunta para a criança o que é normal. O que você espera que a criança te responda? É normal? O que é normal? Já criticando a maneira como a criança veio te comunicar como foi o dia. Pergunta, você teve aula do quê? Faça perguntas direcionadas. E no recreio? O que você comeu? E foi divertido? Mais ou menos. Mais ou menos por quê? E qual o professor que você mais gosta? Qual foi a melhor aula? É isso. E fazer perguntas, sabe por quê? Voltando àquela história que eu estava contando, olha como foi interessante a interferência dos meus pais, da minha mãe, enfim. Quando eu percebi que eles rasgavam, eu falei, eu tinha alguns amigos que não tinham esse medo de sofrer bullying por andar comigo. Nós nos reunimos e eu falei, um caderno de capa dura é mais difícil de rasgar. E aí eu tive um sonho, assim, um plano de vida, que era que esse livro fosse para a biblioteca da escola, porque lá tinha bibliotecária que ia ficar de olho e ninguém ia poder rasgar. Aí nós começamos a nos reunir todo o recreio, para não atrapalhar o desenvolvimento nas aulas, o desempenho, e nós começamos a escrever uma história na qual nós 6 éramos os personagens e virou o Espelho Mágico. Terminou, fizemos desenho na capa, eu ia escrevendo, eles iam ilustrando, a gente empacotou o livro com contact. Fui falar com a professora para ela pedir para a coordenadora colocar na biblioteca. A professora gostou, foi falar com a coordenadora gostou, foi falar com a diretora gostou. Tinha uma reunião do HTPC, que é a reunião dos professores da cidade. Ela levou para essa reunião, mostrou para a secretária de educação que bonitinho que os alunos tinham feito. E eles decidiram, com o apoio da prefeitura, publicar o livro. E foi assim que nasceu o meu primeiro livro, que é o Espelho Mágico. Não estou dizendo, a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem gente que usa esse tipo de história pra falar, foi bom ter sofrido bullying, sabe? Não é assim que funciona. Foi bom ter rasgado. Edu, existiu um clube na minha escola que se reunia na casinha do recreio, que era o Eu Odeio a Ana. Imagina quantos anos de terapia isso não resulta na pessoa. Tô falando sério. Não tô dizendo que eu escrevi o livro por causa do bullying, eu escrevi porque eu gostava de escrever. Mas hoje, com terapia e com maturidade, a gente consegue fazer uma análise mais fria, lúcida, sóbria da situação e pensar, o meu sonho era ser escritora. Eu não sei quais eram os sonhos das crianças que estudavam comigo, mas talvez aquele hábito, aquela prática, aquela atitude de rasgar os livros tenha sido um reflexo da frustração de não conseguir correr atrás do próprio sonho. Então, não consigo fazer o que eu quero, sei lá. Meu sonho é vir para a escola e fazer tal coisa, mas tenho vergonha do que os meus amigos vão achar, não faço, me silencio. Tenho dúvida, não pergunto. E eu era aquele tipo de aluno quase insuportável que o professor nem terminou de falar, já está com a mão levantada para falar e perguntar. E eu era muito espontânea porque dentro da minha casa eu sempre recebi esse estímulo da minha família, privilégio meu. Mas hoje eu consigo ver que talvez aquela atitude violenta tenha sido reflexo de tanta coisa que eles aprenderam. Sim. Então, quando nós fazemos essas narrativas de bullying, tem que tomar cuidado para não sair demonizando o autor do bullying, porque né? isso não virou um reforço para você falar, agora eu vou ser escritora.
Não, Porque rasgaram. Não é isso. Tem a dor. tem a Não dor. pode, né? Tem todo o processo. Eu falo, eu fui gago até os 16. É? Gago. Você não sabia essa história? Ana Luísa do céu. Me Eu conta. fui gago dos 7 aos 15. 15, 16. E gago de completar a frase, né? E eu sempre comento nessas palestras com os educadores que eu falo que quando questionavam os meus colegas de classe o que o Edu vai ser quando crescer, ou o que o Edu vai trabalhar, era assim, o Edu vai ser matemático, engenheiro, físico. Eu sempre fui muito bom de exatas, enfim. Tal. E o que o Edu não vai ser? Professor. Por quê? Porque não completa. Não que isso tenha sido um estímulo para que eu quisesse, porque eu nunca quis trabalhar com a voz. Mas eu sempre gostei do teatro, do palhaço, tal. E o meu caminho foi trilhado até que é o ponto que chegou, que hoje eu falo, não vê, quem ouve vai falar que é arrogância, mas eu falo, se for arrogância, que julgue também, estou cagando para isso. Hoje 100% dos meus sonhos, das minhas conquistas, dos meus ganhos, dos meus cuidados com o Miguel, do meu lazer, do que for, eu ganho dinheiro falando. Ponto. Então assim, eu ganho dinheiro falando. Isso não é arrogância. Isso falando. é a realidade. Eu ganho dinheiro falando. Que para muitos naquela época era impossível. Mas para mim foi uma frustração, porque não era o ser gago. O ser gago me privou de ir em festa, me privou de falar na frente da sala de aula, me privou de, sei lá, na fase da adolescência, 15, 16 anos, das paqueras. Sim. Porque a gagueira vinha junto com uma timidez. E hoje eu vejo o quanto, se a comunicação fosse mais clara, essa dor teria sido menor. Sim. E eu não digo pelo bullying, pela ameaça, por nada, mas pela comunicação. Então, quando hoje eu vejo um bate-papo com meu filho, quando eu questiono ele agora, esses dias, eu falei para ele, filho, e aí, o que você aprendeu na aula hoje? Eu falei, pai, hoje eu aprendi... Ele fala, é muito engraçado. Eu aprendi que yumi. Eu falei, o que é? Não, yummy. Eu falei, o que é isso, filho? É gostoso em inglês. Yummy. Yummy. Eu falei, que legal, filho. Ele falou, pai, e como que é X? Eu falei, filho, isso eu não lembro. Isso, eu lembrei e tal. Aí, do nada, ele parou assim e falou assim, pai, quando eu era criança, eu peguei um negócio na mesma conversa. E eu não sei porque ele chegou nessa conversa. Eu peguei um negócio lá em casa com uma bolinha e eu matei um rato. E eu falei, filho, você está mentindo. Não aconteceu isso quando você era criança. Ele falou, é mesmo, eu estou imaginando. Eu falei, então, imaginar é uma coisa, falar que foi verdade é outra. Então você está inventando uma historinha. Eu falei, então tá. Talvez ele tenha tido alguma aula falando sobre imaginação e imaginar, e eu brinquei com ele, falei, você não pode falar algo que não foi de verdade. E aí ele falou assim, mas foi verdade que eu engatinhava? Eu falei, isso foi verdade, você engatinhava. Bom, isso eu lembro. Só pra saber. Isso eu lembro. Eu falei, filho, você não lembra, mas tudo bem. Não, eu lembro sim, pai. Eu lembro que eu engatinhava assim. Eu falei, é verdade, você engatinhava assim. Né? Mas eu acho que a magia nessa educação, a magia de quando você lida com uma criança, a gente está muito falando disso hoje, de violência, do que for, é você se colocar no mundo dela e entender o porquê trouxe aquele retorno para você. Exato. Né? Não lógico, simplesmente falar, para de mentir que isso é feio. A gente pode falar que a gente, nos piores dias, às vezes a gente, nossa, putz, fui grosso com a criança, talvez fui intolerante. Você erra também. Talvez não tive paciência. Talvez usei da maior ferramenta errada do mundo de hoje. Filho, tá aqui o celular. Deixa o papai, sei lá, descansar, né? Talvez errei, né? Eu falo, às vezes, a gente comete alguns erros na forma de conduzir num momento de estresse. Mas, por outro lado, hoje eu vejo, né? Eu falo que a minha prioridade zero na vida chama-se Miguel. E muitos vão ser contra o que eu vou falar agora, porque falam assim, primeiro você tem que se amar para depois amar outro. Não, eu primeiro amo o Miguel, depois eu me amo, depois vem quem quiser. Mas primeiro é o Miguel na minha vida. Mas entender que hoje nós somos parceiros me faz adequar minha agenda para uma palestra à noite, né? Hoje sou eu e ele. Quando você veio ano passado, eu era casado, né? Então existia a figura da mãe, do pai e do Miguel. Né? No ano passado, quando nós nos divorciamos, um novo mundo nasceu para o Miguel. Né? Hoje ele entende e a gente sempre conversa disso com ele. E como é importante conversar. Muito. Né? Eu falo muito isso porque eu acho que isso é importante para a sociedade de uma forma geral. O Miguel sempre vai ter uma família, que é o pai, a mãe.
eu vou ter sempre uma ex-mulher, que é a mãe do meu filho. Nós somos uma família. Ela não é ex-mãe do seu filho. Nunca. Nunca. E nós somos uma família. Né? Então, quando o Miguel é desafiado na escola a desenhar a família no sulfite, ele vai desenhar a mãe, o pai e ele. Essa é a família do Miguel. E hoje eu não posso questionar a forma que a mãe dele o educa. Da mesma forma que ela não pode questionar a forma que eu educo. Eu posso questionar se eu ver algo errado. Exato. Putz, rolou maus tratos, rolou algo que não foi legal, eu vou alertar. Da mesma forma, ela vai poder me alertar, olha, isso que aconteceu não foi legal. Ótimo. Mas eu acho que nós temos a forma, e eu digo isso como pai separado, e hoje eu tenho uma... Né, eu fico com o Miguel um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia sim, um dia não, um dia não, um dia não, um dia sim, enfim, tal. Mas a gente viaja junto, a gente curte junto, a gente tem uma forma junto de conduzir isso. Se é certo ou errado, Ana, eu acho que eu não vou buscar isso nunca. Mas sempre o meu termômetro, ou minha ferramenta de medição, vai ser a felicidade dele. É o teu parâmetro, tua métrica. É isso, né? Então, assim, o Edu é duro, não sei o quê, mas o Miguel toma banho, o Miguel come comida, o Miguel come fruta, o Miguel respeita, o Miguel é carinhoso. Se ele tivesse aqui hoje, ele ia vir te dar um beijo, te dar um abraço e falar: oi, Ana Luísa, eu sou o Miguel, beleza? Da próxima traz ele. Trago. Mas sabe o que eu achei incrível disso tudo que você disse? Essa tua vulnerabilidade, que é uma fortaleza, Sim. de saber identificar quando é que eu erro, quando é que eu fui Sim. impaciente, quando é que eu dei o telefone porque eu não tinha paciência de ficar ali, eu tava muito ocupada ou muito cansada. E eu peço desculpa pra ele. E pedir desculpa. Eu não posso fingir que eu errei. Falar assim, ele nem vai entender que eu errei. Filho, papai errou. Papai falou isso pra você e não foi legal. Me desculpa por Não ter foi legal. falado tão alto Não com foi você. legal. Não é legal Não foi gritar legal. com você. Não foi legal. Não gostei do que eu fiz. Te peço desculpas. Te amo muito. E eu sei que você vai levar o seu tempo. E também não esperar uma resposta imediata da criança. Permitir que ela tenha o tempo dela de processar o que Eu tô numa aconteceu. fase com ele, Ana, de deitar na... Eu vou contar isso pro mundo, porque eu acho que o que é bom tem que ser compartilhado. Eu não gosto muito da exposição do meu filho. Sim. Né? Mas às vezes quando tem coisa engraçada como um cocenador, eu não posso deixar porque é incrível isso. Mas eu tô numa fase com ele de deitar na minha cama, sei lá, de fazer todo o processo da brincada, não sei o quê, de contar história. A gente brinca, a gente constrói barraca, e eu sou super-herói, e eu sou não sei o quê, tá, a gente brinca, e eu sou o dinossauro pai, ele é o dinossauro filho, e a gente brinca, a gente tem o mesmo pijama, e aí não sei o quê, tal. E aí chega um momento que ele fala assim, papai, vamos pra sua cama que eu quero assistir um filme. Tá. Um filme. Um fume. E aí agora tá numa fase que assim, a gente deita na cama, ele coloca o bracinho dele embaixo do meu pescoço, ele me abraça e quase toda noite enche o olho dele de lágrimas e fala assim, papai, eu te amo. Você vai me amar pra sempre? Eu falei, vou, filho, vou te amar pra sempre. Ele me abraça, fica grudadinho, tal. E aí, antes de dormir, eu falo pra ele pra gente rezar, enfim, tal, diferente da crença de cada um, tal, a gente reza, tal. E aí, ele fala assim, acho que eu já posso ir pra cama. Aí eu levo ele pra cama, dele fala assim, mas se eu te chamar, você vem? Eu falei, lógico, filho. Aí, beleza, tal. Aí, às vezes, de madrugada, ele acorda, dele não chama, mas de manhã ele acorda, vai até a minha cama e fala assim, papai, ontem eu fui na sua cama, hoje você pode vir na minha? E eu vou na cama dele. Mas dentro de um processo de carinho gratuito. E isso eu tô vendo hoje que é fruto do que a gente vem convivendo. Sim. Né? Então, eu acho que o gritar, o bater, o que for, né? Eu conduzo ele com a administração financeira, por mais que ele não trabalhe. Então, a gente guarda o cofrinho, vai Ter na loja, ele compra o responsabilidade, brinquedo. consciência. Né? Então, a gente entende isso de uma forma muito, muito clara para nós dois. E isso me move, né, Ana? Eu acho que talvez durante um período da vida do Miguel, em alguns momentos, eu sempre fui muito intenso quando eu estava com ele. Mas em alguns momentos eu fui o pai do porta-retrato. De estar fora, de estar ausente, de estar viajando. E hoje estar presente muda a minha vida. Então hoje eu quero estar, eu preciso estar, eu preciso curtir, eu preciso entender. E tanto que no início das aulas esse ano... É um presente para vocês dois. Tanto que no início das aulas esse ano foi questionado as profissões dos pais. Tá. E aí a professora me chamou, eu fui lá buscar, ele falou, Edu, aconteceu uma coisa, agora eu tô procurando entender e tal, queria te contar. Eu falei, o que aconteceu? A gente perguntou a profissão dos pais, e o Miguel falou que o pai dele é palhaço. E aí, a segunda pergunta foi... certo, é. Aí a segunda pergunta foi, o que você quer ser? Eu também sou palhaço. Eu trabalho com meu pai, eu também sou palhaço. Né? Mas Eu tenho uma história sobre isso, duas, na verdade. Você falou disso do Miguel te chamar, eu era uma criança um pouco cética. Terapia em grupo. Eu era um pouco cética. Aí eu ia pra minha cama, mãe, se eu precisar, eu posso te chamar? Ela falava a mesma coisa que você pode. Aí dava 5 minutos, eu ia pro quarto dela, mãe! Aí ela vinha, que foi?
tô vendo se eu posso te chamar. Eu pra fazia confirmar. isso. A minha avó sempre foi uma excelente costureira. E minha mãe vai me matar que eu tô contando essa história. Mas ela fazia umas florzinhas, lembra disso, mãe? Ela fazia umas florzinhas de tecido pra fazer coxa, tal, almofada, enfim. Aliás, tem o coxas de retalho da minha avó, excelente. E aí eu falava, vó, qual que é o nome disso? E tem um nome popular que é fuxico. Sim. Só que quando você diz que uma pessoa é fuxiqueira, quer dizer que ela é fofoqueira. Uhum. Aí teve essa conversa, eu ficava muito com a minha avó, porque meus pais eram representantes comerciais, antes da minha mãe vir trabalhar comigo e tal. E aí perguntaram a profissão da minha avó, eu falei que ela era fuxiqueira. Nossa, o que levou isso, Edu? O povo vindo... o que sua avó faz? Ela faz fuxico no quarto. Aí, tipo, uma desocupada. Sacanagem. Mas é muito importante você ter Eu acho esse papo com o Miguel de desconstrução mesmo dessa ideia do pai. Porque às vezes a gente fica com essa perspectiva estereotipada, quase alegórica, de que o pai, a mãe tem que ser fortalezas. Nossa, a mãe adivinha quando vai chover, sabe quando é que eu tenho que pôr uma blusa. Então ela tá sempre certa. E aí a gente vai crescendo com essa ideia de que o pai, a mãe, o adulto, essa figura do adulto é colocada numa vitrine, exposta. E, quando eu vou poder tomar café quando eu for adulto? Quando eu vou poder acordar até tarde quando eu for adulto? E vai criando essa expectativa, você ficar soterrado dessas expectativas quando você for adulto. É importante vir durante esse percurso pedindo perdão, mostrando que você também erra, que você tem fraquezas, que você não está sempre certo, que foi errado isso que eu fiz com você, para que quando a criança cresça, ela não fique achando que na noite do aniversário de 18 anos, à meia-noite vai vir a fada da maturidade, bater na cabeça dela Tudo com uma mudou. varinha de contão e falar, olha, agora você tem uma carteira de motorista, uma conta bancária cheia de dinheiro, um emprego com carteira assinada, Você faz o que você todas as quiser. certezas da vida, você faz o que você quiser, você é um ser independente. Porque das 11h59 dos seus 17 anos para meia-noite e 1 dos seus 18 anos, nenhuma mágica vai acontecer. A maturidade é um processo contínuo de construção de quem você quer ser, de quem você pode ser, sobretudo. Quem é que eu estou podendo ser hoje? Não é tudo aquilo que você quer. E amadurecendo num processo contínuo de entender quem você é, de criar suas próprias metas, de buscar a tua independência e parar de se comparar com as outras pessoas, né? Que podia ser um tema só para um podcast, para você trazer algum psicólogo aqui para falar sobre isso. Porque essa era das mídias digitais nos coloca sempre numa métrica de como é que tá a vida do outro. E a gente se compara muito. E quando você consegue perceber esse teu padrão, como é que você reage a isso, você avalia até as pessoas que você segue. Para ter contato com corpos reais, não photoshopados, com vivência real, com as coisas que acontecem no dia a dia, que não necessariamente são boas. Eu adoro compartilhar as coisas que dão errado na viagem, porque a gente viaja muito pelo Brasil, e mostrar pequenas coisas que dão errado, quando esquece de tripé, empilha um monte de livro, quando vai no ônibus e acontece tal coisa. Eu viajei 5 horas agora de Curitiba para Guarapuava e a gente não conseguiu comprar nenhum lugar melhor. Fomos do lado do banheiro do ônibus 5 horas. Então tem que mostrar as coisas que dão errado. É a realidade. Porque é a realidade. E isso ajuda muito Que no é tão- sentido é tão- que a gente está conversando de imprimir isso para as crianças. Porque agora as crianças estão num ritmo cada vez mais acelerado de projeção da idade adulta. Isso não é nada saudável. Porque isso promove a erotização precoce. Todo mundo falando, as crianças estão amadurecendo mais rápido agora, né? É bem isso que está acontecendo, né? Não é que a criança nasce, se você deixar ela sozinha no meio do nada, ela vai amadurecer na mesma velocidade. Não, mas- Nós estamos amadurecendo as crianças mais rápido. Eu acho que a grande falta disso, lógico que na nossa época, vamos falar nisso, lógico, você falava assim, os convívios em grupos eram diferentes, as brincadeiras, era mãe da rua, era ciranda, era polícia ladrão. Eu brinquei esse dia, eu falei, quem nunca brincou de uma guerra de mamona não sabe a dor que tá perdendo. Era uma delícia brincar de guerra de mamona nos terrenos que permeavam as casas, os bairros, enfim. Ou de caqui, né, mãe? Já experimentou uma corrida com um monte de caqui ensaboando sua perna? Minha mãe experimentou. Exato isso? Bateu a cabeça numa quina de uma Olha parede que beleza. fazendo isso. Era tão bom essas brincadeiras, jogar taco, então, enfim. E hoje as crianças estão na brincadeira, né? Isso é a do touch. responsabilidade de quem? Quase que eu falei culpa, odeio falar de culpa, que a gente não tem que ficar selecionando quem é o lobo mau de cada história, de cada problema. Mas a gente tem que entender que não é como assim, quando você era criança, você não tinha acesso à internet, porque não existia essa possibilidade para você. Só que hoje, para o Miguel, para as crianças que têm acesso à internet, a mãe da rua, o polícia ladrão, o elefantinho colorido, não só às vezes não faz sentido, mas às vezes não é inacessível. Quer promover essa brincadeira na educação física, na escola? Existe essa possibilidade de acesso.
Talvez elas não achem tão divertido, talvez hoje seja um outro ritmo, uma outra forma de compreensão, de interação, se divirtam de outras formas, até porque hoje o acesso à informação é muito mais rápido e o tempo de processamento de cada um está diferente também. A dificuldade que a gente tinha para entender alguma coisa há 20 anos hoje é diferente. Por que eu falo muito disso quando a gente vai discutir trabalho infantil? Bora falar disso. Quando as pessoas vêm e falam assim, mas eu trabalhei quando eu era criança e hoje está tudo bem comigo. Eu trabalhei quando era criança. O trabalho me educou. Vamos conversar disso. Vamos conversar sobre isso, Edu. Vamos conversar. Não dá para comparar. Primeira coisa. Vamos lá. Primeira coisa. Quando eu falo assim, Eu posso contar dos meus trabalhos pra você? Claro que pode, conta. Vou resumir numa narrativa. Ótimo, me rápida conta, pra você. adoro história. Você vai falar assim, se isso era um trabalho ou não era. Ou era. Não, era. Numa fase, sei lá, dos 11 aos 13, 14 anos, não era trabalho regular. Mas, por exemplo, toda época de finados, eu comprava uma caixa de vela e vendia vela no Porto Cemitério. Só para comprar alguma coisa na semana seguinte de finados. Então eu trabalhava uma vez por ano, que era dia 2 de novembro. Um trabalho sazonal. Sazonal. Na verdade, eu nem comprava. O meu cunhado, na época, comprava uma caixa de vela para cada sobrinho, que tem sobrinhos da minha idade, para mim. Caixa de fósforo a gente fazia venda lá e ganhava dinheirinho para comprar doce. Beleza, esse era um ponto. Aí, depois, eu comecei a ajudar dentro da família. Estudava de manhã e à tarde eu era office boy de um irmão, num escritório. Aí você tinha quantos anos? 14. 14 para 15. Aí, às vezes ajudava outro irmão, enfim, tal. Teve um irmão, uma época que tinha uma lanchonete, eu ficava no balcão. Ou ia lá para lavar copos, para ajudar a lavar copos, enfim, tal. Porque eu queria ganhar dinheiro, porque eu queria comprar um aparelho de som, queria comprar uma bicicleta, queria comprar não sei o quê. Meus pais nunca tiveram, enfim. A justificativa sempre foi minha, né? Nunca meus pais me obrigaram a trabalhar por nada. Mas se eu quisesse ter alguma coisa, eu teria que correr atrás, porque não tinha como. Aí, com 16 anos, aí eu trabalhei com carteira assinada já, e com 16 anos já comecei a trabalhar, estudando ainda, mas já comecei a trabalhar formalmente, e aí mudou todo o processo, né? Meu primeiro registro em carteira acho que foi balconista, o segundo foi mensageiro. Olha E só. aí continuamos lá. Daí pra frente, só ladeira. Não vou usar de argumentos para isso, mas eu quero ouvir de você. Vamos lá. O que mudou do passado Não, até pra porque você agora? não tá aqui buscando minha aprovação. Já foi, né? Vai falar que se eu tivesse com 10, eu ia falar, Ana Luiz, você acha que eu devo vender vela na Porta do Cemitério? Você vai falar, não sei se deve vender vela na Porta do Cemitério. Vamos lá. O que eu Eu trabalhei em disse? floricultura fazendo coroa de defunto também. Enfeitava túmulo. Você tem talento pra eu tenho arranjos talento, de flores? eu tenho talento pra cemitério. Ou era vela ou era coisa flor. horrível. Mas é verdade. Vamos lá. Acho que tá no artigo 60. Nossa, eu abri na página. Tá vendo? Falou do cemitério, abri na página. Ih, Isola. Vamos lá. Qual que é a regra do artigo 60, capítulo 5 do ECA? Antes dos 14 anos, não é para trabalhar. Certo. Dos 14 aos 16, pode trabalhar? Pode, com uma condição. Tem que ser como aprendiz, como jovem aprendiz. A partir dos 16 anos, você pode trabalhar em outras condições, contanto que esse trabalho não esteja na lista TIP. O que é a lista TIP? É a lista que está na Convenção 182 da Organização Internacional do Trabalho, que é a lista das piores formas de trabalho infantil, como tráfico de drogas, exploração sexual, trabalho noturno, Até insalubre, né? Que causa... insalubre, com material pontiagudo, alta temperatura, situação vexatória, enfim, não pode. Não deveria poder nem depois dos 18, né? Mas enfim. Quando a gente fala disso, tem que lembrar que dos 14 aos 18 anos pode trabalhar como aprendiz, se for pessoa com deficiência até os 24 anos. Beleza, tendo entendido isso, o ECA não diferencia o que é o trabalho quando a criança quer trabalhar e o que é o trabalho quando os pais obrigam a trabalhar. Por quê? Porque do mesmo jeito que a criança não pode decidir se ela quer namorar ou não, nós temos que entender que existe um processo de desenvolvimento que a criança está ou não pronta para dizer se está apta para aquele tipo de situação. O que acontece? Quando nós falamos das piores formas de trabalho infantil, as que causam maior dano para a criança e para o adolescente, normalmente existe uma interferência adulta. Mas o ECA não fala quando é que o Edu quis trabalhar ou quando é que a família quis obrigar o Edu a trabalhar. Não é para trabalhar. Mas, o que é preciso dizer? Muitas pessoas podem estar assistindo e falando assim, mas e as crianças que trabalham na novela, na arte circense, na indústria cinematográfica? É trabalho infantil também, mas é trabalho infantil artístico. Existe uma convenção 138 da Organização Internacional do Trabalho que regulamenta o trabalho infantil artístico. Tem que ter determinada carga horária, determinadas temáticas, não pode ser cena de cunho sexual, tem tudo isso. 3 semanas atrás eu entrevistei a menina que fez a Magali do Turma da Mônica. Ai, que eu vi, que legal, uma fofa, ela contou né? muito disso, né? Sobre os cuidados, enfim. Tanto que as gravações do filme foram feitas 100% nas férias escolares.
também Que para não bacana, atrapalhar né? enfim. Mas isso é hoje. Se você for olhar a Cidade de Deus, por exemplo, em que ainda não existia essa regulamentação tão séria, tão assertiva, tem uma cena muito interessante que os meninos roubam alguma coisa, alguma história assim, e eles precisam escolher se vão levar o tiro na mão ou no pé. Só que as crianças não estavam interpretando assim com total fidelidade ao sentimento de desespero. Então começou a rolar um movimento nos bastidores para pressionar a criança na cena para que ela tivesse o desempenho tal, com tal performance de desespero. Então criava um clima, uma atmosfera de medo quando elas estavam na presença, mesmo nos bastidores, do cara que simularia quem daria o tiro. Se você assistir essa cena, é assim, assombrosa a reação das crianças. Parece realmente que elas vão levar o tiro. Aquilo não é só atuação. É o medo, a atmosfera que foi criada. Isso violenta mais ou menos que a criança que está no semáforo vendendo alguma coisa. Não estamos aqui para discutir isso, mas é trabalho infantil da mesma forma. Existe essa questão do padrão do consumo, da comparação, que é muito presente nas periferias, nos lugares em que as pessoas têm menos acesso a recursos como o celular de última geração, o tênis na moda, o relógio tal, enfim. E aí começa esse desejo que você diz, quero trabalhar para comprar a bicicleta, quero trabalhar para ter o tênis tal, para comprar o telefone tal, o brinquedo tal. E aí existe todo o papel do adulto de estabelecer os limites e entender que quando começa a ser trabalho infantil, porque o IBGE, na PNAD, que é a Pesquisa Nacional por Amostra em Domicílio, identificou em 2017 1,8 milhão de crianças e adolescentes trabalhando. Só que essa pesquisa exclui trabalho doméstico, que é um número assombroso de pessoas que colocam as crianças para trabalhar dentro de casa ou dentro de casa de terceiros, e crianças que trabalham para o próprio consumo. Então, vamos avaliar esses dois casos. Quando a criança trabalha em casa de terceiros ou em casa, é considerado trabalho doméstico. Tem uma grande diferença entre arrumar a própria cama, lavar uma louça, pôr um prato na pia, colocar comida para o cachorrinho, varrer a calçada, do trabalho doméstico. Tem crianças que deixam de frequentar a escola porque ficam sobrecarregadas, assoberbadas com funções domésticas. Então, tem que trabalhar de tal forma, aí tem que esquentar a comida da criança, esquentar o leite, trocar a fralda, lavar a roupa, varrer a casa, pendurar a roupa no varal. E aí acumula funções. Quando começa a violar direitos, quando começa a ceifar a plenitude dos direitos, é trabalho infantil. O que eu quero dizer com isso? A criança está dormindo o número de horas normal, enquanto ela realiza esse tipo de função em casa. A criança vai para a escola todos os dias, ela tem tempo de brincar, ela está colocada em risco, tem que avaliar todo o cenário para entender se aquilo é uma forma de trabalho doméstico ou é só uma colaboração em casa, que é muito importante. Mas, por exemplo, às vezes o responsável fala assim, vou levar meu filho pós-aula no escritório para ver como é que é a minha rotina, para ficar lá comigo no escritório, que eu quero que ele fique para, sei lá, com 12, 13 anos, vai ficar tirando copo para me ajudar lá no escritório. Não tem problema, mas se ele tiver uma lição de casa para fazer nesse dia, você não pode impedi-lo, Perfeito. Entendeu? Essa Então, diferenciação, não é essa tão métrica. 880. Não é. O ECA não é tão 880, por isso que as pessoas têm tanto medo do ECA. Porque parece que a qualquer momento alguém vai tirar a guarda. Não é assim que funciona. Mas, o que é essa questão do trabalho para o próprio consumo? Tiraram da pesquisa e eu sou absurdamente contrária a isso. Porque não é porque a criança quer trabalhar que ela pode trabalhar, gente. Tem muitas meninas, inclusive tem um documentário incrível de uma grande amiga, que esse ano nós tivemos uma conquista maravilhosa, nós ganhamos o prêmio Neide Castanha, com a cartilha Bem Me Quer, Mal Me Quer, um prêmio nacional de direitos humanos, na sua 11ª edição. Nós ganhamos na categoria Produção de Conhecimentos, mas em mídia digital, uma querida companheira de luta pela infância e adolescência, enfim, a Renata Coimbra, lançou um documentário. Esse documentário se chama Se Eu Contar, Você Me Escuta? Que são 2 horas e meia de narrativas de vítimas de violência sexual através da exploração sexual, que é aquilo que a gente já conversou, que não se chama prostituição infantil. Muitas dessas meninas foram para a exploração sexual nas esquinas de Presidente Prudente, interior de São Paulo, porque eram abusadas em casa pelo pai, avô, mãe, enfim. Então, elas trocaram uma violência pela outra, porque para elas causava menos asco ser estuprada por um estranho do que dentro da própria casa. Então, elas foram para as ruas por própria vontade, para o próprio consumo. O que é o próprio consumo? Para comprar isso, para mim, para comprar aquilo. Mas que condições levaram a criança a isso? No caso delas, a violência que elas sofreram. No seu caso, querer ter um poder de compra que a tua família não podia te assegurar. Então, foi a sua decisão. Qual seria o ideal? Que o Edu tivesse a condição de ter o que ele quer, mas a gente não vive no fantástico mundo de Edu, né? A gente tem que observar a realidade.
todo mundo entende. Tem crianças que... Hoje existe um comitê nacional, que é o CONAPET, Comitê Nacional de Adolescentes e Jovens pela Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil. Um adolescente ou jovem por estado. Eu represento o estado de São Paulo. E quando nós vamos fazer essas atividades com as crianças vítimas de trabalho infantil, muitas se aproximam de nós com discursos como: eu trabalho, mas eu não tenho vergonha disso. Mas não é a criança que tem que se envergonhar. E nós temos que parar de demonizar quem está empregando a criança, porque nem sempre é o traficante que está aliciando para o tráfico de drogas, nem sempre é o explorador sexual que está levando a criança para ser estuprada por estranhos. Às vezes é a mãe que não tem condição de comprar tal tênis por Edu, e se ele quer, uma vez por ano, ir lá e vender as velhinhas para a semana que vem ele comprar, vai, ela não tem consciência do dano que isso pode promover, até porque uma vez por ano não dá para comparar, não dá para universalizar as infâncias. Sim. Porque uma criança que vai vender velhinha na porta do cemitério uma vez por ano, não se compara à realidade de uma trabalhadora infantil que fica correndo entre os carros para vender bala, que vai na feira da quarta, do sábado, e carrega a caixa para cima e para baixo, ou então que é da característica da medicância, como assim, a mãe, o pai, a figura de cuidado sabe, principalmente a mãe não desce ou pro farol ali na rua da cidade, porque sabe que a criança é quem comove, a imagem da criança vende muito. E aí essa criança tem que ir lá contar toda a realidade dela. Imagina o constrangimento, a situação vexatória de ter que expor a situação de extrema miséria para recolher trocados, para voltar onde a família está e entregar. Então tem várias nuances do trabalho infantil. Aí existem os mitos do trabalho infantil, que é eu trabalhei e não morri. Então a gente fica universalizando as infâncias. Você nasceu em que ano, Edu? 84. 84. Nossa, que vergonha de perguntar isso. Para com isso! Pergunta em que ano eu nasci, eu falo. 2000. Exato. Mas ó, pra você não se sentir mal. Minha mãe é de 1971. Minha mãe de 39. 39, meu avô de 36. Fernando de 77. 66. Então, quando vocês nasceram, existiam legislações diferentes. Você nasceu na época do Código de Menores. Já final da ditadura, processo de redemocratização do Brasil, ia nascer o ECA 6 anos depois do teu nascimento. A lei era uma. Então, a lei permitiu trabalho de determinada forma. Mas não é só isso. Quando você era adolescente, ou quando você foi ingressar para o mercado de trabalho, será que precisava do ensino superior completo? Será que precisava de uma segunda língua? Será que precisava de tudo que se exige hoje de um jovem para que ele ingresse com sucesso no mercado de trabalho? Você que está aqui no YouTube, escreve aí nos comentários se você trabalhou, o que você acha disso, comenta. Conte para nós. Se você for contra também, manda bala. Manda bala. Recomende para os inimigos. Recomende. Então, quando a gente fala disso, tem que entender que não dá para universalizar as infâncias. Eu trabalhei e hoje eu sou super bem sucedido. Tudo bem, meu avô trabalhou muito quando ele era criança, quando ele era adolescente, mas quando ele era jovem e precisava entrar para o mercado de trabalho, ele cumpria os pré-requisitos, porque o nível de escolaridade que se pedia era 1, porque a fluência em outro idioma era 1. Então, não tinha essas exigências que tem hoje. Né? Hoje existe o trabalho infantil virtual, dos youtubers que ficam abrindo caixa, mostrando que comprou. Olha o peso que isso tem para as crianças que não têm o mesmo poder de compra. Dá para problematizar para mais de metro. Mas outra coisa, não dá para comparar os tipos de trabalho infantil. Uma menina que é explorada sexualmente não é a mesma coisa do menino que vende no farol, não é a mesma coisa da menina que faz novela. São coisas totalmente diferentes, não dá para comparar. E outra coisa, quando nós falamos sobre trabalho infantil, nós precisamos abrir mão das nossas memórias afetivas, porque é o que eu falei no começo da nossa conversa de hoje. Se você trabalhou e não morreu, você tem que entender que tem crianças que sofrem mutilações na poda da cana, sabe? Nas plantações de mandioca, nos lixões. Isso é importantíssimo para você que está ouvindo o podcast, porque é muito fácil a gente falar assim, talvez a criança que você está ouvindo fala assim, nossa, eu levo meu filho na minha empresa para tirar uma cópia numa copiadora e depois ele senta lá e ele brinca que tem videogame, tem não sei o quê, tem comida, tem lanche, tem não sei o quê, ele fica lá e é super legal. Tem até uma quadra de futebol na minha empresa e ele joga futebol com os meus amigos, é super legal. Mas a gente não vista a carapuça, não acho que o conselho tutelar vai bater na porta da tua empresa e te levar. A gente tem que pensar que existe o critério de generalizar, não tem como a gente pontuar. Desculpa o que eu vou falar agora, mas assim, não existe o bom senso. Então, eu não posso falar assim, é permitido uma criança trabalhar desde que? Seja na... A lei tá aí para dar limite, meia hora por dia, não sei o que, vai brincar. Se começar a abrir exceção, já era. Porque, assim, se você for ver a Luísa com quantos anos você tinha quando você veio conversar comigo no escritório? 16 anos já. Era criança também. A Lu, minha sobrinha, quando veio conversar comigo com 16 anos, ela falou, tio, deixa eu te perguntar uma coisa. Queria ir no seu escritório. Veio e falou,
O que você faz que eu acho muito legal e eu queria fazer igual? Ah, Foi isso, Lu? Tá aí a besta. É. é explorada há quantos anos? Não, 1 ano só. 1 ano só. Demorou pra ela vir. Mas eu acho que é mágico. Eu acho que talvez o Miguel, daqui 2, 3 anos... Putz, vai ser incrível. Falar assim, nossa, hoje o pai vai fazer um espetáculo de teatro no Festival de Inverno de uma cidade. Nossa, que legal. Hoje o papai vai gravar... A gente gravou agora, há 15 dias atrás, de palhaço, vídeos de meio ambiente pra prefeitura. Nossa, que legal o trabalho do meu pai. Hoje o papai vai montar um jogo com dado, tabuleiro, pra brincar com um monte de gente. Pô, é legal, mas é trabalho. É trabalho. É trabalho. Entende onde eu quero chegar? É trabalho. Eu vi um estudo muito interessante uma vez que foi realizado com crianças nas piores formas de trabalho infantil, como fábrica de porcelana, que tem aquele pó que é aspirado e causa problemas respiratórios, nos lixões, nas plantações de arroz, de cana, de mandioca. Enfim, foram para as piores formas do trabalho infantil, inclusive para o tráfico de drogas e exploração sexual. Aí ouviu-se muito aquela história, pelo menos está trabalhando, não está roubando. Nossa, eu queria tanto chegar nesse ponto, por quê? Primeira coisa, quando você vai falar da criança que está roubando, também é uma criança que está trabalhando, beleza? Sim. Porque se você olhar a lista TIP, não precisa acreditar em mim, vá na lista TIP e olha lá. Uma das piores formas de trabalho infantil é toda a forma de trabalho que está relacionada com a criminalidade. Tráfico de drogas, roubo, furto, que alicia crianças porque é uma mão de obra mais barata, porque os meninos correm rápido, tem vários motivos. Pelo menos está trabalhando, não está roubando. Primeira coisa, que essa é a mesma coisa de falar, pelo menos está trabalhando, não está trabalhando, porque é um trabalhador infantil quem está roubando. Outra coisa, tem um livro meu, que é o Que os Olhos Não Veem, tem o PDF gratuito, é só acionar nas redes sociais do Projeto Bem Me Quer. Tem um menino, que é o Pedro. O Pedro trabalha na entrada da Favela Fantasia, uma comunidade periférica. Ele faz malabares no semáforo. O sonho dele é ser artista de circo. E ele imagina que os carros buzinando para ele sair são a plateia aplaudindo. Ele desce, recolhe os trocados. E na velocidade que ele corre entre os carros, ele chama a atenção do Chico Bala, que é o traficante mor da Favela Fantasia, que decide aliciar o Pedro para o tráfico como pipa. Então ele vai empinar pipa quando tiver vindo a polícia, enfim. E assim ele é apreendido, tô super resumindo a história, mas ele é levado para uma unidade de internação provisória e posteriormente para a Fundação Casa, onde ele cumpre uma medida socioeducativa e a gente vai acompanhando a história para criticar várias coisas desse modelo, desse sistema. Ou seja, não só não é melhor estar trabalhando do que estar roubando, porque eu não comparo um problema com um problema mais sério ainda, eu não digo que é melhor passar fome do que estar doente, nem que é melhor estar doente do que passar fome, eu comparo um problema com uma solução. Mas estar trabalhando nas ruas torna as crianças e os adolescentes alvo fácil para a criminalidade, para que sejam aliciadas. Então não faz sentido esse argumento. Outra coisa, o IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, identificou que a idade média para ingresso no mercado de trabalho no Brasil é dos 20 aos 25 anos. Aí como assim? Alguém aqui começou a trabalhar com 20, 25 anos? Nenhum de nós. Então de quem eles estão falando? Eu tenho uns amigos que até hoje não trabalhou. Então... Fernando, eu senti uma indireta para você. É o Vitor. Ó, a Luísa. Então, quando nós falamos sobre essa situação, de quem que ele está falando? Está falando do cara lá, o cidadão apegado com os valores da família tradicional brasileira, o bom cidadão, está assistindo o telejornal, e aí ele vê um caso de um assalto que foi comandado por um adolescente. Aí ele começou a falar, tá vendo? Por isso que eu falo, é melhor estar trabalhando do que estar roubando. Se estivesse trabalhando, não estava na rua, não estava roubando. Aí você olha para os filhos dele, estão assim, na faculdade, vai terminar a faculdade para depois ingressar no mercado de trabalho, para ter capacidade de ser suficientemente competitivo. Ele está defendendo o trabalho infantil para os filhos da empregada doméstica, do motorista, que são marginalizados, como se a pobreza estivesse sendo criminalizada. Como se ele devesse enviar essas crianças para o trabalho, porque senão elas estão fadadas à criminalidade. Existe muito isso, mas o filho dele não. Como existem políticos que não devem ser nomeados, que defendem o trabalho infantil, que defendem toda a prática ilícita para criança e adolescente dessa forma, nessa justificativa de que é melhor estar trabalhando do que estar roubando. Vai lá no Instagram, nas redes sociais desse político, vai ver se os filhos dele foram trabalhar quando eram crianças. Mas eu acho que o que pega também é o que você disse, né? Quando se cria a possibilidade de ter uma aprendizagem a partir dos 14 anos, você tem totalmente ferramentas legais para fazer essa contratação ou para tentar incluir o seu filho ou sua filha dentro de um programa
legal. Legal. Então, por exemplo, eu tenho vários clientes que têm projetos incríveis, onde o adolescente estuda de manhã, passa por um processo de formação à tarde na empresa, recebe uma bolsa auxílio para aquilo, ou recebe um dinheiro legal, aprende. Sim. Isso eu tô falando com 14, 15, 16, 17, 18 anos. Então, assim, existe lei para isso, existe ferramenta para isso. Por que não usar? Se o trabalho infantil fosse bom, os filhos dos ricos estariam disputando vaga no trabalho infantil. Um brinde. Viu? É isso. Se o trabalho infantil fosse bom de verdade, os ricos estariam colocando as crianças para trabalhar. Por que é só o filho do pobre, só o filho do marginalizado, só o filho do preto periférico que tem que trabalhar? Entendeu? É muito mais E fácil. outra coisa, nós temos um número aproximado de 14 milhões de desempregados no Brasil, Edu. O que justifica contratar quase 2 milhões de crianças e adolescentes? Não é contratar, né? Colocar para trabalhar 2 milhões de crianças e adolescentes, a conta não bate. Subemprego, né? Se tem 14 milhões de pessoas precisando de trabalho, por que a gente está colocando 2 milhões de crianças para trabalhar? Porque é uma mão de obra barata, fácil, porque no processo de colonização exploratória do Brasil, as crianças indígenas africanas já eram exploradas, inclusive sexualmente, tinha a sua mão de obra escrava, inclusive utilizada para construir as principais formas de infraestrutura do nosso país, que foram construídas para trazer os portugueses para cá, não para atender a nossa população, porque Napoleão Bonaparte estava fazendo e acontecendo na Europa, e a família real portuguesa estava zarpando, jogando baús, joias e maus no navio para zarpar para o que eles chamavam, e alguns até hoje chamam de terceiro mundo. Chegaram aqui, teve o decreto põe-se na rua. Imagina chegar uma cartinha na tua casa falando assim, Edu, você pega o Miguel, sai da sua casa, que a família real portuguesa está vindo, eles precisam ter onde ficar, e a gente vai usar a sua casa. Então, o nome do decreto é põe-se na rua. E aí começou a exploração das crianças. Anos depois, teve a Revolução Industrial. Você tem um maquinário, você tem um vão aqui, aí corta com a lâmina, cai o excedente do tecido. Quem é que cabe nesse vão para pegar o excedente do tecido? Quem é que topa trabalhar horas a fio numa jornada extenuante, sem ventilação, sem alimentação, sem hidratação adequada? As crianças que moravam nos cortiços, que não tinham acesso nem a saneamento básico, que precisavam levar dinheiro para casa. Então, essa criança entra, pega o tecido, sai, a lâmina corta, e faz isso sucessivamente, até que tem a hora que a lâmina desce e leva um dedo, tira a visão da criança, como acontece até hoje. É só pesquisar os dados dos acidentes de trabalho que acontecem com crianças. Então, é muito complicado ficar romantizando o trabalho infantil, como a gente estava falando de violência, é mais uma forma de naturalizar violências contra crianças e adolescentes. Por que eu estou falando isso? Porque, como você falou do subemprego, nós lidamos muitas vezes com crianças e adolescentes na categoria de sub-humanos. Você não pergunta pra ninguém, você gosta de adulto, você gosta de jovem, você gosta de idoso, mas a gente se sente à vontade pra falar, Edu, você gosta de criança? Como se a gente tivesse a liberdade de dizer, não, nessa população etária de seres humanos, eu já não gosto, sabe? É diferente se você querer ou não ter filho, outra história. Mas gostar de criança... Você não gosta de conviver? Tudo bem, tem gente que não gosta de conviver nem com gente, direito seu, mas a gente se sente muito livre para falar, nossa, acho criança insuportável. Você não se sente na mesma liberdade para falar, acho idoso insuportável. E não é para se sentir livre para falar isso em nenhum dos casos, porque você está falando de gente. Sim. Crianças e adolescentes não são sub-humanos, não são miniaturas de adulto, não são objetos de um sistema que deve as assistir até que elas cresçam e alcancem a maturidade. Porque a maturidade não é para ser um rito de passagem que promove toda forma de liberdade e dependência, é um processo contínuo, progressivo de amadurecimento e autoconhecimento. As crianças são sujeitos de direito, autores e autoras das suas próprias histórias, cidadãos e cidadãs e protagonistas. Então essas crianças e esses adolescentes, desde o advento do ECA, receberam essa liberdade, toda liberdade traz um poder, todo poder uma responsabilidade, de ganhar o status de sujeito de direito. E é por isso que tantas pessoas se assustam com ECA. Porque parece que nós estamos colocando a criança e o adolescente numa posição superior à dos adultos. Porque existe a prioridade absoluta. Existe a prioridade aos idosos, mas a prioridade das crianças e dos adolescentes é ainda maior. Lista de tarefas para melhorar o Brasil, como uma lista de tarefas para arrumar a sua casa. No topo da lista, com asterisco, com marca-texto amarelo, sublinhado, tem que estar criança e adolescente. Só que se a criança é prioridade absoluta na lei, ela precisa ser prioridade absoluta em casa, ela precisa ser prioridade absoluta na sua vida e ela precisa ser prioridade absoluta no orçamento público. Mas quando você começa a mexer no bolso dos grandes, as pessoas querem silenciar e começam a ameaçar o ECA. Sim. Dizer que vão rasgar o ECA, que vão jogar na latrina, que o ECA não importa, que o ECA é uma lei inútil. Não é bem assim que funciona, porque é graças ao ECA que crianças não podem ser violentadas sexualmente, estupradas,
colocadas para trabalhar, tiradas da escola, violentadas de todas as formas. Então, o ECA não é só uma forma de garantia de direitos, mas é uma forma de assegurar dignidade e desenvolvimento pleno para crianças e adolescentes. Que assim permaneça. Que assim Já permaneça. diz- já Vida dizia- longa ao ECA. Já dizia uma música que eu não recordo qual é, que criança não trabalha, criança dá trabalho, né? Palavra cantada. Palavra cantada. Você pode só falar pro Vitor, pro Fernando e pra Luísa parar de me chamar de insuportável, que eu sou gente? Tá vendo, gente? Edu é gente. Não parece? Parece um OVNI. Um OVNI, é disco voador, né? Eu falei besteira. Fala, Vitor. Que eu sou insuportável? Eu sou maravilhoso. Tá Obrigado. vendo? 2 horas de papo com a Ana Luísa Calisto nesse Olha segundo só! episódio com ela. E vem aí muita coisa boa. Tá certo, Lu? Vem aí muita Certo. coisa boa. Obrigado de novo. Obrigada, Edu. Mas você volta de novo? Claro que eu Porque volto, tô é só achando me que chamar. faltou bastante assunto. Claro que faltou, tem Faltou? muita coisa Faltou. pra falar. Muita coisa pra falar. Mas da próxima vez que eu vier, traga mais presentes, que eu Tá. amei os Mas você presentes. volta antes do aniversário de 2 anos? Volto. E no aniversário de 2 anos, na No festa, aniversário. vai estar? Já me avisa o dia agora, que eu não marco nada pra esse dia. Eu só quero ver. muito vir. Quero só ver. Prometo. Imagina o que vai acontecer. Prometo. Gente, obrigado quem ficou até agora. Gostou, compartilha, se inscreva no canal, na Pacotes, no TikTok, no Instagram, aqui no YouTube. Comente, nos ajude. Se você gostou de algum trecho, provavelmente esse trecho já está no nosso canal na Pacotes, Spotify, Deezer, Google, Amazon, seja onde for, sei lá. Nos ache, compartilhe, porque o que a gente precisa é levar conhecimento para a sociedade, informação para a sociedade. E se você quer ajudar esse canal a continuar, traga sua marca para nós, nos ajude, porque não tá fácil. Não tá fácil. Precisamos de apoio. Não tá fácil segurar esse canal no Estende o ar. chapéuzinho, Edu. Por favor, estamos precisando de muita ajuda para manter esse podcast no ar. Então, nos ajude, traga sua marca para cá, porque aqui não há polêmica e sim há informação, conhecimento e histórias que inspiram, assim como Ana Luísa Calisto. Siga ela nas redes sociais, @Ana Luísa Palestrante, com 2 N's no Ana e com Z no Luísa. Muito bem, Ana Luísa Palestrante está aqui na descrição do vídeo também. Edu, obrigada. Obrigado De a você. coração pela tua receptividade, acolhimento, pelo convite, pela oportunidade. E parabéns por abrir o NapaCast como uma potência de um canal de comunicação. Chegamos que em fura as 7 bolhas. milhões de pessoas. Não é? Que chique isso. Que chique Dá isso. até um poder. É um poder. E quero lembrar uma coisa, já que nós falamos de Paulo Freire, que ensina tanto a gente a organizar a nossa esperança e transformar esses sentimentos de indignação em práticas revolucionárias e transformadoras, que a gente se lembre também do Janusz Korczak, que é um educador polonês. Ele diz o seguinte, ele diz que a criança é pessoa já. A criança não é só adulto da manhã. Então, nós precisamos entender que quando eu digo que a criança é o futuro do Brasil, eu estou dizendo que a criança é o amanhã, e o amanhã é aquele dia que quando chega já é o hoje, a gente não pensou nele direito. Crianças são presente. O presente de uma nação que muitas vezes fica nos esperando crescer para compreender o peso das nossas vozes. Na próxima vez a gente fala de participação política, de como os espaços de garantia de direitos não são pensados para as crianças, de como quando eu tinha 8 anos de idade, fui para a minha primeira reunião do Conselho da Criança e do Adolescente, eu não alcançava o microfone. Tudo bem que hoje eu ainda não alcanço, mas para mim isso não é desculpa. Mas na segunda reunião eu voltei pedindo para minha mãe me comprar um tamanco da Xuxa, desse tamanho que estava na época, na moda na época, isso foi o quê? 2008, 2009? Porque eu queria parecer adulta, achei que só iam me levar a sério se eu parecesse adulta. Amadureci, adultizei, se é que essa palavra existe, com perdão da neologia, o meu vocabulário cedo demais para ser levada a sério. Passei pelas conferências municipais, regionais, estaduais. Quando eu cheguei na estadual, tinha a Conferência Nacional que ia reunir adolescentes do Brasil inteiro em Brasília. Eu descobri que as crianças eram proibidas de participar. Fui de penetra. Arrumamos um recurso com o Conselho da Criança e do Adolescente de Atibaia, através do querido Marcos Mello, que é o meu padrinho de luta. E nós fomos até Brasília sem saber se eu ia poder entrar. Na época, eu fiz uma denúncia social ao encontrar a presidente da República da época, a ministra dos Direitos Humanos, e dizer, existe uma conferência da criança e do adolescente, vocês permitem adultos entrar, mas as crianças não podem? E aí nós começamos a reivindicar a partir disso. As portas da conferência foram abertas para as crianças no âmbito nacional. Então nós precisamos lutar pelos direitos das crianças e dos adolescentes, que é o que sempre digo, toda criança é nossa criança. Não só o Miguel, não só a quem você chama de filho, de aluno, mas a menina que está sendo explorada sexualmente atrás de um caminhão nesse momento, ou o menino que está batendo na janela dos carros, no semáforo, vendendo doce. Toda criança é nossa criança, mas cada infância é uma infância. E todas elas precisam crescer livres do abuso sexual, do trabalho infantil, do bullying, de todo tipo de violência. Não estarão livres de todo tipo de frustração, porque isso educa. Isso mostra o caminho, mostra que não é tudo êxito, que os fracassos também fazem parte do processo.
e que é sobre a caminhada e não necessariamente sobre o cume, sobre o topo, sobre o destino, né? Que nós possamos não só ensinar as crianças, mas aprender com as crianças. Depois que eu entendi que o meu papel é facilitar a construção do conhecimento e não transferir conhecimento para a criança, nossa, Mudou. tem sido libertador para mim. E obrigado por trazer tanto conhecimento para minha vida. Imagina. É um prazer imenso falar que eu te conheço. Tanto que às vezes eu uso até seu nome para falar, e uso mesmo. Tô um pouco me deixando falar, eu sou amigo da Ana Luísa Calista. E eu do Edu Toledo, olha Obrigado só. de coração. Obrigada, Edu. Que você venha mais vezes, que a gente Eu volto, só chamar. possa dividir mais esse seu conhecimento. Sempre. E obrigado de coração mesmo. Você é um Obrigada. ser humano incrível. Obrigado mesmo. Feliz em te conhecer e feliz em você estar aqui de novo. Você é inspirador. Com tamanha de verdade. generosidade. Você me ensina Obrigado. muito, me faz dar Obrigado. muita risada. E eu sou muito grata por ter você como amigo e como parceiro de caminhada pela infância Obrigado. na minha vida. Obrigado. Que o de Miguel te coração. conheça em breve. Em breve, por favor. Obrigado de novo. Obrigada, Edu. Obrigado, gente. Até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Que delícia.